Boa tarde a todos, boa tarde quem está na internet aí também. Vamos começar, né? Tem mais gente ou é impressão minha? Cada vez vai mudando, vai entrando mais gente e assim. Então vamos aprender junto. Essa tela aqui eu passei no último dia, né? Vocês não lembram? Passei. Tá ligado? Não sei. Tá? Tá ligado? Eles não estão escutando, né? Bem, eu não escuto que já tem uma voz já alta mesmo. Ah, tá ligado. Boa tarde então, vamos lá. Só fazendo uma retrospectiva, pequena retrospectiva dos grupos, né? A gente passou as telas pelo menos a história que a Kátia já contou para vocês aqui, né? Mais ou menos ali do PEN, um pouco. Então esse cérebro humano ele tem uma notável plasticidade, isso aí a gente falou da outra vez. Veja bem, a ciência, alguns neurônios desenvolvem até 50 mil conexões. Antes se falava de 100 mil neurônios, essas pessoas já desencarnaram. E veja bem, cada época tem as pessoas. O que a ciência hoje fica preocupada, alguns mais antigos, é que antes as pessoas mais leigas, dentro das suas casas, não tinham informação sobre isso. Então o que é que acontecia? As pessoas credibilizavam alguém que tinha aquela ideia, né? Isso já começou a se acabar. Tudo que fizeram de equipamentos de medição, daqui a pouco vai ficando superado. Você vê que brasileiros, um grupo de brasileiros aqui, foi que descobriram mais tantos milhões de neurônios. Então, de 100 mil que o próprio Divaldo falava lá atrás nas palestras dele, que outros falavam, isso já não existe mais, você vê. A ciência ela tem que evoluir. Então, hoje a pessoa leiga na sua casa, a pessoa tem informação do que é e pode buscar lá outros, né? Então, como na parte da psiquiatria, do comportamento, hoje tem a meta-análise. A meta-análise é para realmente ver se aquilo realmente é verdade. Porque alguém pode ser pago. Existe hoje, nós sabemos que a corrupção está em todos os lugares. Onde houver pessoa e querendo poder ou querendo manipular, vai haver a corrupção, né? Ok? Então vamos lá. Então são diferentes áreas dos cerebrais atuam em conjunto para produzir comportamentos complexos, tal como é o caso dos grupos naturais de inteligência. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, que embora são os mecanismos cognitivos, essa palavra é muito usada na neurociência, cognição, né? Mas existem pessoas que pegam a palavra e fazem até curso. Porque no Brasil, quando chegou a palavra marketing, se fazia um monte de coisa. Chegou merchandising, que era um repositor do supermercado, o cara chegava na festa, onde é que você trabalha? Aí o cara fazia, eu sou merchandising. E a pessoa não sabia o que era, fazia, legal, legal. Saía, porque ficava até envergonhado, né? Não sabia pronunciar a palavra em inglês também. E então, hoje ainda existe muita coisa que a pessoa quer que seja complexa, quer que a gente não tenha... E cada vez mais, seja no mundo político, no mundo social, no mundo científico, nós estamos mais participativos, porque a informação chega muito rápido, chega na palma da mão. Você pode estar pesquisando. Lógico que tem que ter cuidado, porque existe muita informação falsa, ou vídeos que as pessoas fazem, é um assunto hoje que nós vamos trazer para vocês, já que foi um assunto lá da live lá do Inato, e pessoas me mandando e-mail, e mandaram alguns vídeos, até agradeço aí, não sei se ela está aqui, não vou falar o nome dela, mas mandou uns vídeos para mim, só que nos vídeos eu fiquei horrorizado. Eu tive que escutar aqueles vídeos até o final, mas doeu até o meu cérebro. Por quê? Porque são vídeos que as pessoas pegaram o assunto que nós vamos trazer hoje para vocês, né? Que eu quero deixar vocês bem curiosos, isso é uma técnica. Né? E desse assunto, a pessoa me mandou alguns vídeos, e o que eu gostei foi vídeos de pessoas diferentes, mas pegando isso e tirando proveito do seu jeito de ser. Falando só de empatia, de imitação, porque eu vou já colocar o que é. Então, assim, o mesmo cérebro, diferentes caminhos. Nós podemos ter o mesmo cérebro, ou alguém nascer com alguma degenerescência, mas os caminhos são diferentes. Esses caminhos cognitivos, que cognição é o caminho para aprender, para, então, absorver a informação, nós não absorvemos da mesma forma. Na minha casa é um exemplo. Tem uma pessoa superativa que ela não absorve da maneira que eu e minha filha absorvem. Nem eu, nem minha filha absorve da maneira que eu absorvo. Então, somos três pessoas que vivemos na mesma casa, mas a gente não entende, a gente vê um mesmo filme, uma mesma coisa, cada um tem a sua interpretação. Porque nós somos muito diferentes, os três. Muito diferentes.
E as pessoas hoje estão cuidando muito da imagem. Aí tem não sei o que lá de cérebro. Se você explodir muita coisa, você acaba não fazendo nada. Esse é que é o problema. Então as informações hoje, cada um que puxe para sua sardinha, para o seu livro, mas na verdade, eu que sou sou pequeno, né, mas pesquiso muito, ninguém sabe o negócio do neurônio. Eu tive a sorte de ter essa psicometria e ver o cérebro por dentro, mas ninguém vai acreditar em mim. Eu não estou nem aí que acredita ou não, eu consegui ver. Porque quem já viu aqui fazendo seleção, sabe, levanta a mão quem já viu fazendo uma seleção de pessoas. Seu Edenir, vou perguntar aqui, porque é uma pessoa bem isenta, não é... aqui, por favor, o microfone. O seu Edenir aqui, ó. Esse aqui, esse de azul aqui. Vai ficar famoso agora, Edenir. Boa tarde, Edenir. Boa tarde. O senhor já viu identificar pessoas, entrar na cabeça das pessoas em quantos segundos, mais ou menos? Acho que uns 2 segundos. E dizer o que a pessoa é, como ela pensa, como ela não é, né? Sim. 2 segundos hoje. Às vezes 1 segundo, às vezes de costas, às vezes por telefone. Mas isso aí não tem nada a ver com mediunidade. Não preciso de espírito nenhum. Mediunidade, eu preciso de um espírito para fazer o intercâmbio. Psicometria é uma coisa que eu não pedi para isso vir. Inclusive, eu até nem queria isso. Eu queria ser uma pessoa normal, poder andar, fazer as coisas, poder estar no lugar e não saber o que as pessoas... Eu, na Altbahnhof de Zurique, na Suíça, em 2006, tinha que passar 8 horas para esperar um trem que eu ia para uma outra localidade. Se eu não me engano, eu estava indo para a Alemanha, acredito, ou França. E naquela época, naquela altura, eu percebi o quanto isso tinha um casal de japoneses discutindo e eu comecei a olhar para eles. Nisso, eu não sei como foi aquilo. Aquilo ali me deu um susto, porque eu consegui perceber como eles pensavam e o que eles estavam discutindo e por que estavam discutindo, sem eu falar japonês. Isso me assustou. Não quero aqui fazer uma apologia para mim, porque eu não me sinto nada, nem o rei da cocada, nada, nem quero ser nada. Por isso que as coisas vêm para mim. Quanto mais você quer aparecer, você quer pelos títulos, pelo seu coisa, mais você vai errar, porque o título faz com que a gente erre. O título é um título, não é o conhecimento. O conhecimento está dentro de você. O título está ali, ele é um papel, ele representa um currículo, representa um certificado, mas não representa o conhecimento. O conhecimento é outra coisa. Conhecimento tem que buscar, entender e saber o que fazer com ele depois. Não adianta conhecimento acumulado também, que vai virar no bolor, né, como acontece com os fungos. Então, senhor Edenir, eu estou pedindo isso porque como o senhor é uma pessoa isenta daqui, né, mas isso, as pessoas... como é que ele sabe disso, né? O senhor mesmo passou por uma seleção e aconteceu isso, né? Sim, foi isso mesmo. Eu descrevi ele todo como ele era sem ter nem conhecido, nunca vi na minha vida. Em Portugal eu estava fazendo assim, como as pessoas estavam muito desconfiadas, eu acho que eu não sei, porque às vezes eu tenho receio de fazer isso, porque as pessoas ligam logo a paranormalidade, a mediunidade, ligam um monte de coisa, né? Por isso que se alguém espírita coloca alguma coisa na minha página JF, eu tiro. Porque ali tem um monte de protestantes, Assembleia de Deus, todo mundo na minha página. Ali eu sou JF, eu sou um cientista, eu não sou espírita. Aqui vocês têm a oportunidade que eu posso falar tudo. Posso falar sobre reencarnação, a gente pode falar sobre um monte de coisa. Lá eu não posso, porque eu tenho que atender essas pessoas. Isso é caridade, tem muita gente, ele não está assumindo que é espírita. Isso aí já é fanatismo, isso aí não está abrindo a cabeça, porque então você é um grupo só de espírita. Você então, quando desencarnar, se for para um grupo protestante morar lá, você vai se revoltar. Tomara que você vá. Né? Então, assim, temos que ter em mente que o conhecimento ele está mudando, só que as pessoas que são arraigadas ao sistema, ao Matrix, elas não querem que isso mude, porque isso mexe com o currículo, isso mexe com livros que não vão servir mais de nada, isso mexe com a estrutura do orgulho, da vaidade, com o orgulho e mexe com o poder também das massas. Isso mexe com tudo. Então, você está mexendo no formigueiro, porque você vai mexer... Olhe bem que eu fico muito triste como é que o Leon Eisenberg disse que o déficit de atenção é uma coisa fictícia, se prova que hoje não existe. Nós sabemos que ele estava estudando e inventou aquilo com os laboratórios, e nós temos 2 associações de déficit de atenção no Brasil. Mesmo eles lendo isso, eles ficam combatendo. Por que esse combate, essa raiva, essa coisa toda? Porque fere os interesses. Interesses aqui, interesses do orgulho, da imagem, interesse do remédio que eu passei, da culpa... da consciência pesada e aí vai. Poxa, é tão bom romper, porque eu já rompi com tanta coisa que eu disse, poxa, vou mudar minha palavra, agora eu dizia isso, agora não vou dizer mais. E é tão bom porque a tua consciência fica tranquila, tu fica tão bem, tua saúde fica bem, aí tu sabe que pelo menos tu não vai para um umbral, né? Por lá eu já não vou passar.
Lá eu já não vou passar. Bem, eu até vou falar um pouquinho sobre isso, neurônio espelho, mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte: pesquisei, porque eu não acredito em tudo que eu vejo. Eu vou ver onde é que está assim, aí vou pesquisar na língua, né? Aí vou pesquisar lá na língua, que o cara era, né? Então, esse Giacomo ali, esse cientista, conta-se que ele descobriu os neurônios espelhos por acaso. Aí você já vai ter um indiano que está falando nos Estados Unidos que vai revolucionar, que vai quando souber realmente o que ele faz. Mas hoje em dia não temos aparelhos no mundo. Pô, o cara já sai aí, o psiquiatra, o psicólogo, o neurocientista, já sai replicando uma coisa que é uma pesquisa que você nem sabe o que é que tem por trás, cara. Não existe hoje aparelho no mundo que faça realmente saber como é que é tudo, porque não temos ainda, mas vamos ter, porque não tínhamos nem o eletrocefalograma, né? Aquilo já foi um avanço, vamos ter no futuro. Aí muita gente vai cair em erro porque falou uma coisa que lá na frente vai ser provado que aquilo não é verdade. E chateia quando eu digo isso às pessoas que estão, poxa, mas isso aí eu não concordo com ele. Não, ninguém, olha, cada um tem o seu ponto de vista. Agora, ponto de vista é uma coisa, pesquisa e ter uma visão do futuro é uma outra coisa. Até agora, quem convive comigo, tudo que eu falei aconteceu. Seja dentro de empresa, né? Eu falo uma coisa, daqui a um mês acontece aquilo. Se chama psicometria do futuro, que também eu nasci com isso, também não queria isso. Não, olha, nada disso eu queria, viu, gente? Estou sendo sincero para vocês. Estava dando uma palestra aqui esses dias, de repente eu apaguei, eu comecei a olhar aqui, eu estava aqui assim, ó, eu olhei e não tinha perna. É horrível isso, gente, eu não tinha perna. Eu olhei para cá, meu corpo não existia. Eu digo, meu Deus do céu. Depois, quando eu acordei, né? Tinha psicografia, já me meteram numa fria, pessoa famosa. Porque isso para mim é meter numa fria. Aí já tem todo mundo, aí o cara fala o nome de um monte de gente, aí fala um negócio que só a pessoa sabia, aí a pessoa já disse para minha mulher, meu Deus, isso aí é uma coisa segredo. Mas eu tenho culpa se o espírito está falando do segredo das pessoas? Olha aí como mete numa fria, porque eu não sei o que aconteceu na vida da pessoa. Mas o espírito prova que sabe e que é ele mesmo, para poder identificar e comprovar que ele é que fez aquilo. Então, eu mereço esse voto de confiança nas pesquisas que eu faço, porque eu sou uma pessoa que não busco vaidade. As coisas acontecem comigo, os convites eu recebo assim, ó, para o exterior, porque eu faço o meu trabalho. Eles estão sabendo o que eu estou fazendo. Quem vai me julgar não são vocês, ou quem está na internet, ou quem vira a cara para esse negócio dos grupos. Não, quem vai me julgar é o universo, é Deus, eu não estou nem aí. O importante é fazer a coisa certa, é buscar não ter vaidade nem orgulho, é buscar ajudar a humanidade de verdade. Não ter o seu nome figurando nas coisas. Porque quem se preocupa mais com isso vai perder o foco. Entende? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Então, foi por acaso que o Giacomo lá, Pisolati, ele estava no laboratório pesquisando, eles estavam pesquisando os neurônios para o planejamento, né? Principalmente o planejamento e movimento. Era o que eles estavam, como eletrodos, né? Microeletrodos, num primata, num chimpanzé, num macaco. Eles estavam no laboratório. E aí resolveram, tudo aconteceu porque eles resolveram não ficar no laboratório e não comer fora. Deixaram tudo ligado, os equipamentos ligados. Nisso, quando eles estavam almoçando, aí eles perceberam que o macaco ficou parado, mas continuou movimentando lá. Aí eles repetiram aquilo ali e o macaco ficava observando o que as pessoas estavam fazendo. Aí ele repetiu e nominaram de neurônio espelhos. Outras pessoas já estão fazendo pesquisas, né, ganhou alguns prêmios, a pessoa essa que eu estou vos falando, que é o Giacomo, né, Rizzolatti. Então o laboratório é ali em Parma, na Itália, né? Ele estava lá no seu laboratório em Parma, na Itália, e aqui depois ele fez algumas coisas, que inclusive até ganhou vários prêmios, fazendo os bebês imitarem o que ele fazia. Lógico, ele também desbancou Piaget, né? O ucraniano lá, ele desbancou. Então aí tem gente com vídeos na internet falando de Piaget, falando da criança. Aí olha o que acontece. Uma pessoa descobre uma coisa, aquele outro, ó. Aí as pessoas que estão agarradas àquele outro, dando palestra, falando, escrevendo livro, ficam com ódio e tem que ficar contra por causa do quê? De uma coisa que acaba com as famílias, acaba com as empresas. Chama-se o quê? O orgulho. Que acaba com as amizades. Orgulho. Isso não é só o espiritismo ou os palestrantes espíritos que falam. O budismo fala, o catolicismo fala, o pessoal protestante fala de uma outra forma, mas fala também. Porque o que
vem buscar para que nós, quanto mais nós nos desfizermos do orgulho ou conseguimos combatê-lo, vamos aí juntamente combater o egoísmo, combater outras coisas. Agora, porque o melindre, as pessoas ficam melindradas. E o melindre é o filho predileto do orgulho, primogênito, acariciado pelo orgulho. Que a pessoa já fica ali, aquilo que falou, aquilo já me abateu, parece que é comigo que ele está falando. Eu não estou falando para ninguém. Eu subi nesse né, palco, não vamos chamar, porque né, mas subi aqui para fazer o meu melhor, sem pensar em ninguém, sem dirigir a ninguém, sem pensar em nome de ninguém, nem olhar para ninguém. Então, um neurônio espelho, né, no português europeu, fui buscar o neurônio espelho, também conhecido como célula espelho. É um neurônio que dispara tanto quando um animal realiza um determinado ato, como quando observa outro animal, normalmente da mesma espécie, a fazer o mesmo ato. Agora veja bem, o cérebro de um chimpanzé é igual ao nosso? Não é. O nosso é muito mais adiantado. Se fosse tal qual, ele faria o que nós fazemos, não é verdade? Então existe um delay, existe um atraso, mas ali já dá para ter uma ideia de que aquilo que Piaget falava que só era tanto ali, já vê que não é a criança, já é de 2 meses a 12 meses, a criança começa a imitar. Agora é toda criança que imita? Olha aí que tá, aí é que cai. Não. E já pegaram o neurônio espelho, já estão dizendo que os autistas não têm esses neurônios espelhos. Na verdade tem, só que não se utiliza. Porque o autista ele não imita você, né? Pode ver. Ele não imita. Mas eu conheço outros grupos naturais, que não são os distantes, que são outros, que também não imitam você, não gostam de imitar. Posso chamar aqui, ó. Cadê a Jaqueline? Está por aí? Franzi, mas foi embora. Ah, tá aqui. Pega um microfone aí para ela. Ah, olha, ela é rápida, né? Esse neurônio espelho dela não existe, sabe aqui isso? Opa! Como é que vai? Tudo bem? Vem cá, para não ficar né, na luz, é porque aí fica ruim pro pessoal. Me diz uma coisa, o seu nome para eles? Jaqueline. Seu grupo natural de inteligência? Otimista. Sua profissão? Psicóloga. Você trabalha onde? Hospital Santa Isabel. Ok, vamos lá. Você quando criança, ou até hoje na fase de adulto, você consegue imitar alguém? Você mora, é casada com uma pessoa de que grupo? Disponível. Você imita ele em alguma coisa? Talvez. Olha que dificuldade. Talvez. Estou pegando algum exemplo. Pouca coisa. Certo. Talvez no querer ajudar, de buscar de ser igual, mas é difícil. Quase nunca. Por quê? Mas ela tem neurônios espelhos. Agora, o que eu escutei num vídeo aí, que eu fiquei assim, uma mulher, dá para ver que a mulher é emocional e só fala em empatia, porque ela acredita. Os emocionais falam em empatia, acreditam em empatia. Racional, acredita em empatia? Por mim, né? Sim, mas você às vezes é antipática, grossa, não é verdade? É antipática, grossa, não é verdade? Hein? Sim, por quando isso eu não tenho gosta, empatia. sai, né? Principalmente na intimidade, sai ou não sai? Desligo. E por que os neurônios espelhos não funcionam dentro de casa? O marido dentro de casa, ou a mulher, aquela que é bom com os outros lá fora, dentro de casa o espelho, não existe neurônio espelho. Por quê? Não é não? Sim. Então, quer dizer, se fala muita coisa, mas não se pesquisa com profundidade, buscando a lógica. Olha, eu vou estar escrevendo num livro que eu vou chamar o DNA de vocês, DNA alienígena. Porque está fora do contexto terráqueo. Você foi criada aqui em Blumenau? Fui criada em Pomerode. Pomerode pior ainda, né? No bom sentido. Pior ainda que lá é mais rígido ainda a criação, né? Sim. Mas ela é essa pimenta ali, não gosta de regras e leis, não gosta de estar repetindo coisas, detesta pessoas que imponham coisas, né? Não come pelos ouvidos. É uma aluna que eu não gostava de escrever, mas estava prestando atenção em tudo. Fiz 5 anos de faculdade e não escrevi meio caderno. Não escrevi, acho que 10 páginas. Ela veio com outro... Já entendi. Saco, tem que escrever. Mas tem gente que tem que escrever. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Nós não somos iguais. Se pegar o continuador vai ter bastante dificuldade. Ó, o meu neto mesmo, meu sobrinho, né? Neto, ele me chama de avô, eu fico doido, porque tão jovem eu sou, 35 anos, tem que... Poxa vida. Porque eu gosto de ser jovem, quero ser jovem, nunca vou ficar velho, nunca. Nunca vou ficar velho, nunca. Nessa encarnação, pelo menos, não. E tem gente que é mais jovem do que eu, tem 12, 13, 14 anos, já é velho, né? Já. E tem gente que já nasceu aposentado, nem precisa trabalhar. Isso é meu pai que dizia. Mas vamos lá. Então, assim, ó, cognitivamente falando, o cérebro dela vai ter, né, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg, talvez menor do que o cearense, se tiver algum cearense aqui me perdoe, né? Mas, o que acontece?
acontece que os caminhos cognitivos de aprendizado, de recepção, de ação, visão de mundo é totalmente diferente. Dr. Paul MacLean, que lançou o grande livro em 1969, 68 por ali, mas começou a ser reconhecido em 67, 69, 70 em diante, ele falava que nós somos obrigados a ver e rever o mundo de três formas bem diferentes. O que ele queria falar do cérebro reptiliano, do cérebro mamífero, do ligação e do neocórtex. Ele quer dizer o seguinte, que as pessoas que são, vamos agora transformar e fazer um link com o nosso conhecimento, que as pessoas racionais para fora como ela, a visão de vida, o caminho de aprendizado é totalmente diferente de uma pessoa que tenha uma proposta de reptiliana ativa, que vai estar mais ligado ao medo, ligado será, ligado ao não sei, eu não tenho certeza. Ela, sem ter certeza em nada, ela vai de todo jeito, não é verdade? Sempre. E uma pessoa, quando é um mamífero, ela vai estar como? Ela vai estar assim, ó, ela deixa de fazer suas coisas porque ela está com pena dos outros, ela está com empatia, ela está se colocando no lugar do outro, ela não sabe se ela deve fazer aquilo. Vocês entenderam aí o que eu estou querendo dizer? Eu estou tentando trazer da forma mais simples. A história que eu trouxe hoje para vocês é verdadeira. É uma história que está lá na Itália. Deve ter alguma coisa em português também. Mas foi assim. E a ciência, quem descobriu a penicilina foi por acaso também. Mas esse acaso a gente sabe, como espíritas, que não existe. É uma influência para começar. Quando Johann Mendel começou com a ervilha, até chegar no genoma, veja quantas coisas, quantos autores, quanta coisa aconteceu. Não é verdade? Muito obrigado. Uma salva de palmas para ela. Então, agora sim a gente pode voltar para cá. Então quer dizer que existem os neurônios espelhos. Só que não vão corresponder ou responder ou ser da mesma forma que é com meu filho, com minha filha, com meu marido, com minha mulher, com a pessoa que se relaciona comigo, independente de sexo, de cor, não vai ser a mesma coisa. Algumas pessoas já nascem com imitação. Nós vamos falar agora, daqui a pouco para vocês, aguardem, não saiam daí. A gente vai falar quais são os grupos que vão ter isso aí, né? Vamos falar. Agora, ele desencarnou com uns 80 anos de idade, né? Mas foi o precursor disso aí. Já tem outros entendimentos, já tem outros insights, mas uns malucos já querendo levar para operar isso, operacionalizar isso, ganhar dinheiro, fazendo em curso, sem ter certeza. E muitos com boa vontade, porque uma pessoa que não conhece essa ciência, essa descoberta, que chamam de ferramenta do GNIS, ela está com boa vontade, porque ela estudou essas pessoas aqui. Vamos supor que todo mundo aqui é meio que emocional. A visão que eu tenho é que todo mundo consegue fazer o que eles conseguem. Foi o que a observação do Leon Eisenberg, que foi um psiquiatra meio que fracassado, mas quando se juntou com o laboratório, deu aquele boom, porque o dinheiro por trás e marketing faz muita coisa. Faz um marketing todo dia. Põe uma pessoa que ninguém achava bonita, ela começa na novela não sei que novela, não, faz muitos anos que eu não vejo, como é que é? 8, 9, 10 anos que eu... de tanto aparecer a pessoa se transforma em bonita, seja homem, seja mulher. Isso é um marketing facial de imagem. A imagem vai ficando, pega uma mentira, coloca numa grande verdade, ela vai se tornar uma verdade, aquela mentira de tanto ser dito aquilo. Não é? E o ser humano parece que ele tem uma propensão, muitos, né? Não são todos, aí não seja o neurônio espelho, de acreditar e de credibilizar. Ok? Então, entenderam mais ou menos, né? Vamos pesquisar mais sobre neurônio espelho. Agora, cuidado, tem muita coisa louca. Não é? Eu fiquei até assim, teve uma hora que eu até disse, eu gostei, uma pessoa que é clínico geral de Joinville, que eu acredito que ele deve ser pastor, ele vai para dentro da igreja falar sobre o neurônio espelho. E ele fala sobre João, sobre Jesus, que João estava quase parecido com Jesus. Lógico que nós vamos ver hoje que tem grupos que podem vir aparecer com a outra pessoa. Além da simbiose de casal, que é uma outra coisa que quem fez o curso de casal lá no Inato, na altura lá fiz 2 ou 3, disse que foi fantástico, porque pega as coisas negativas um do outro. Não é? Eu já vi na minha família uma pessoa que é mãe dos meus netos pegar coisas negativas do meu filho. E meu filho pegar algumas coisas negativas dela. Ou seja, meu filho que não era irritado se irritando e ela fazendo aquilo que o meu filho faz no telefone, que é assim. Oi. Aí eu digo, o que é que tá? Ah, é o senhor? Não, eu estou bem. Oi. Ela falando assim. Simbiose, é diferente, é uma outra coisa, é uma outra história. Pode estar envolvendo os neurônios espelhos aí. Agora, todo mundo consegue essa imitação? Não. Existem grupos mais difíceis. Não vai dar tempo, talvez, hoje de falar de todos, mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos, encerrar esse assunto. Não encerrar, mas abrir ele, porque nada se encerra, né? Essa aqui é uma descoberta que
Não vai se encerrar, isso vai mudando conforme vai evoluindo as percepções. Porque nós sabemos que hoje nós temos uma outra percepção, um outro sentido que está começando a ser explorado no ser humano, que é o sentido espacial. Porque as pessoas hoje estão começando a conseguir andar com o celular, atravessar a faixa, não é? Vejam bem, isso não existia. Aí já começaram a dizer que existe um problema que é causado pelo celular para ter a terapia, porque tudo acompanha para ganhar o dinheiro. Tem terapia para a cabeça e, sei lá, o nomezinho que disseram ali. Que é? E já tem terapias para as pessoas que não conseguem, quando deixa o celular em algum lugar, entra em pânico. Síndrome do pânico do celular. Sério, não estou brincando, é verdade? Vocês estão rindo? Sim, tem clínica e tudo. Porque esse é o mundo ocidental, né? É o capitalismo puro mesmo que busca isso aí. Se aproveitar do momento, é a onda. Olha a onda, vamos aproveitar essa onda e vamos surfar nela. E esse surf não é um surf de interesse, e aproveitando porque as massas são condicionadas com as notícias que elas escutam, porque elas não têm tempo de buscar e pesquisar e ver se aquilo é verdade. E alguém que estiver falando a verdade, que for pequenininho, miúdo, assim como... Não vai aí, é porque eu confio nele, eu já vi as coisas que ele não vai fazer isso, porque ele tem... Qual é o interesse que eu tenho em fazer isso? E as escolas que estão tapadas assim? Pega o seu filho e como ele não está no padrão, e é pior, porque quanto mais você fizer a energia, porque tem professor que tem energia forte, né? Eu já vi pessoas mudar a criança de colégio. Como é que aquele está aprendendo tudo? Porque a energia daquele professor, vou imitar para vocês, no magnetismo, né? Esse é o assunto que eu mais entendo e o que o menos eu estou tendo a oportunidade de falar sobre ele e de passar para as pessoas. Desculpa a falta de modéstia, mas se tem um assunto que eu sou a prova viva dele, eu sou o próprio assunto, se chama magnetismo e energia de cada um de nós. Eu tenho uma sensibilidade tão grande, gente. Mostrei para minha esposa, que eu não vou dizer o local, pela questão de preconceito, na rua, na calçada, que tem determinadas pessoas que ficam ali. Quando eu passo ali, dói o meu estômago ficou dessa altura, ela viu, comecei a sentir dor, nevralgia óssea, um negócio do inferno, assim, uma coisa na cabeça cravando assim. Não é espírito, não. A energia daquele lugar quando passa ali. Como tem outros lugares que acontece isso comigo. Então, eu tenho uma sensibilidade energética desde que eu sou pequenininho, desde que eu me entendo por gente. Energia. Então, já cheguei em locais da minha própria filha estudando, que a pessoa, a coordenadora pedagógica ou a professora tinha uma energia mesmo, dessas energias que eu estou falando agora. Uma energia assim tão forte que só o pensamento dela dizendo assim, você não consegue, a criança fica tomada e não consegue. Quando chega em casa a pessoa consegue, bota lá a pessoa não consegue, põe em casa a pessoa consegue, quando chega lá a pessoa não consegue, põe em casa a pessoa não consegue. E aí? Tem que observar isso? Principalmente os pais espíritas aqui, porque tem que observar isso. Mas o meu filho pode ter bloqueio com determinadas pessoas que estão ali por causa da bioenergia. Daqui para frente, a espiritualidade já tinha me dito há uns 6 anos atrás, que os problemas de saúde, os problemas que vão nos afetar mais, serão mais bioenergéticos do que outras coisas. Porque nós vamos resolver essas questões cancerígenas, que já inclusive já foram resolvidas, mas não podem ir para o público, porque eles precisam vender drogas e drogas e drogas. Agora, e outros mais. Mas essas questões vão cair em terra, porque essas pessoas vão morrer. Elas não vão conseguir ficar para a semente. Então vai haver uma renovação. Nessa renovação vai nascer muita gente boa, muita gente que vai fazer muita coisa, porque isso vai o quê? Moralmente o nosso planeta vai evoluindo. Não é verdade? Ok? Mas existe essa questão, esse fator energético muito forte. Respeito quem dá reiki, respeito quem dá apometria, quem dá passe, respeito. Mas isso aí não é tudo, não. Tem coisas por trás. Grupos naturais têm as suas energias próprias. Esses dias a gente estava num lugar e tinha uma pessoa do grupo natural dos futuristas, e ele fez assim, estava eu e o pai dele assim na mesa, a gente estava com o braço na mesa, ele foi encostar o braço na mesa, os cabelos dele faziam assim, tinha energia eletrostática, que era dele, não da mesa. Que como ele faz gráfico do futurista, o futurista sabe que o Wi-Fi sai, os eletrônicos não funcionam. Levanta a mão quem já viu isso dos futuristas, ou quem é futurista levanta a mão. Olha aí a prova. Isso é prova, é uma nova ciência. Não tem o cérebro de alguém no tubo de ensaio. É vocês, é porque é empírico, né? É empírica essa ciência ainda. Não é? Ok? Aqui deu para perceber, né? Isso aqui, essa introdução, ok? Abrindo a mente de vocês, falando outro assunto, para que vocês abram a mente. Porque se nós ficarmos com o copo cheio, não entra nada. Tem que esvaziar um pouco. Senão, aí eu vou fazer link com o livro, com aquele conhecimento, com aquele curso que eu fiz, vai misturar tudo. Porque uma coisa é uma coisa que pode entrar em background.
para que tudo que estiver aqui em cima, agora eu entendi, isso aqui tem ligação com isso. Por isso que aquela fulana é assim. Por que esse ciclano é assado? Por isso que tem ligação com isso. Porque aí você entendeu a base. Se eu entender só os efeitos, eu não vou buscar a causa. E as pessoas continuam, ela melhora, mas depois volta de novo. Porque tudo que não for resolvido, ele volta, porque não foi resolvido. Não é? Então, vocês têm muita, assim, não vou dizer sorte, mas parabéns pelo esforço de poder estar escutando isso, porque vocês, sejam aí da internet ou sejam aqui, já abriram sua mente para estar aqui dentro dessa casa. E nós sabemos que aqui tem pessoas que não são espíritas, pessoas que são católicas, tem até protestantes que eu não vou dizer, mas estão aqui por conta do conhecimento. Identidade eterna não tem vinculação espírita, e sim uma vinculação com a alma imortal e com a identidade eterna, como o próprio nome já, né, suscita isso, ok? Vamos lá. Agora, inexoravelmente, todos nós vamos passar por todos os grupos, inexoravelmente. Isso eu falei no Arqueologia do Ser, que é um outro livro aí, que a gente está renovando ele de uma outra forma, com outras cores, né? mas com conhecimento que a gente buscou em outros lugares. Mas, inexoravelmente, todos nós vamos ter que andar nessas plataformas até para ver justiça. Porque o que eu percebo é que a descoberta do PEN, do princípio elementar natural, juntamente com os grupos naturais de inteligência, eles trazem um sentido de justiça para a reencarnação. Porque imagine bem vocês, naquele dia que eu dei o exemplo aqui da amiga da Mônica, que está ali sentada, né? E fiquei contente hoje de ver ali, não é? Nosso Romano ali. E o que é que acontece? Não só essa amiga da Mônica que eu dei o exemplo, né? Uma pessoa que vem numa base, veja que aí dá a justiça da reencarnação. Porque mesmo que eu tenha feito mal a mim mesmo, ou a mim mesma, eu vou vir primeiro numa base, depois eu vou vir numa outra base que vai corrigir aquilo, pelo menos vai me dar uma satisfação, uma alegria, né? De viver. Veja como isso traz para a reencarnação. Lógico que muitos espíritas, kardeceólogos de plantão, ou aqueles sistemáticos, ou aqueles que ainda não conseguem perceber isso, porque perceber isso que nós estamos fazendo aqui é uma coisa que está tão além, porque as pessoas estão muito agarradas àquilo que ela consegue entender apenas. Então a gente não pode julgar nem ficar chateado. Faça o teu trabalho bem feito. Quem conseguir entender, ótimo. Quem não conseguir, porque não está preparado ainda para entender. E temos que dar esse desconto. Né? Temos que entender essas pessoas. Sejam nossos parentes, sejam aquelas pessoas que convivem conosco, sejam aqueles que a gente quer passar e elas não entendem ainda. Tá certo? Então, o neurônio espelho, né? Não é? Existem pessoas que conseguem, por exemplo, vamos falar aqui dos ativos. Como é que está o neurônio espelho com os ativos, né? Olha, este grupo aqui é um grupo que acontece dele seguir, mas o neurônio espelho dele é formatado ou na infância ou na adolescência. Eu estou falando daquele que é a imitação que ele vai levar para o resto da vida. Eu já vi isso, seja do pai ou da mãe. Mas ainda tem uma vantagem, como ele tem um ativo, que é a adrenalina, ele acaba, depois que ele perceber aquilo, o jeito dele vai ser assim. Quem é que é do grupo continuador ativo aqui? Por favor, Loiva, por favor. Você e você também, as duas aqui. Por favor. 2 microfones, por favor, vamos lá. Você também é ativo, né? Então vem aqui também, vamos para cá. Porque é bom falar com vocês, porque eu estou dizendo uma coisa, mas o público que ainda não tem esse conhecimento, e a gente está começando essa ciência, já conseguem perceber o que é que a gente está fazendo aqui. Por favor, né? Boa tarde. Como é seu nome? Loiva. Você é de onde, Loiva? Eu moro em São João Batista, mas sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Então passa aí só para ela cumprimentar. Seu nome? Iracema. Você é de onde, Iracema? Blumenau. Meu nome é Marília e eu sou natural do Paraná e moro em Blumenau agora. Ok. Loiva, por favor, primeiro então, vamos lá. Loiva, você faz parte, né, está nessa encarnação, fazendo parte de um grupo que eu nominei de grupo continuador, né? Sim. Você lembra quem é que você imitou desde a infância, adolescência, que você persiste com esse jeito, ou seja, de guardar as coisas, ou com o jeito de fazer as coisas? Meu pai. Seu pai, olha aí, todos eles vão ter. E você guarda as coisas do jeito que ele guardava, né? Sim. Você mudou algum dia com isso? Não. Por favor. Iracema, e você, tem alguém que você imitou, seja na infância, na adolescência, que você continua até hoje fazendo aquilo do mesmo jeito? Minha mãe. Tá vendo você? Sempre alguém da família. Depois que ela falar, eu vou dizer. E você continua a mesma coisa? Mesma coisa. Já conheceu o marido, outras pessoas, mas isso continuou? Continua. Porque o nome é continuador, ativo. Agora, por favor. Em parte pai e em parte mãe. Olha aí. Ó. Uma parte, né? Ficou dividida, né? Isso, mas os dois são
A imitação vem deles. Vem deles, né? E você consegue se livrar disso? É difícil, muito. Não consegue. E aí vocês vão dizer assim, mas poxa Zé, e os órfãos? Tem resposta sim. Zé já pesquisou. Zé já pesquisou. Porque eu recebo muitos presentes. Esses 21 anos, 22 anos, agora que faz agora em maio, 22 anos, faz 18 anos do CEI e faz 22 anos que a gente está na batalha para que alguém perceba que isso é uma coisa que vai ajudar a humanidade. Se quiser levar os louros, pode levar. O importante é que isso ajude. Agora, eu tive a oportunidade em viagens, aparecer pessoas, aparecer orfanato, aparecer tudo isso. E nos orfanatos, o que é que acontece? Acontece duas coisas. Ou eu vou imitar alguém do orfanato que eu tenho que eu credibilizei, porque isso foi a credibilidade que deu, né? No caso dela, qual é a confusão? Ela credibilizava os dois, não é? Aí não houve. Aqui não. Não, esse ali ele está mais com razão. Eu acho que ela ele não está com razão, não, né? No caso dela assim, não, minha mãe não, meu pai. Isso acontece inconscientemente. Tá. E quem não... Não, você não vai lembrar. Elas vão lembrar porque agora já tem muito conhecimento, né? Quantos anos, né, que vocês estão fazendo isso aí? Você tem menos, né? Mas elas já estão bastante tempo fazendo identidade, né? Já estão virando uma figurinha aqui dentro, né? Mas o que é importante você saber aqui? Não só o título, o codinome, que eu procurei dar mais ênfase na nossa língua portuguesa, lógico, mas que fosse mais aproximado ao que acontece dentro do inconsciente, porque assim, ó, quando se fala em inconsciente coletivo, com todo o respeito, mas eu vou dar minha opinião, quem não gostar agora, eu não creio em Freud, eu não acredito em nada, a não ser a psicoterapia, que foi uma coisa boa, mas não tem esse negócio que eu sou junguiano, não, Jung, maravilhoso, mas também só foi se ele fosse um pouco mais, tinha descoberto, mas ele foi para aquela época, como eu também estou sendo para essa, eu vou alcançar até onde eu alcanço. Depois alguém vai pegar e vai dizer assim, não, mas ele podia ter descoberto isso, ainda tem essa ligação, tem essa daqui, porque é assim. E assim será. Ok? Então, percebam que elas continuam aquilo que ficou como matriz, né? Como se fosse uma matriz. Todo o resto eu posso observar, mas não vou conseguir sair daquilo ali. Agora vocês imaginam os emocionais. Quando chegar lá a gente fala. Uma salva de palmas, muito obrigado, podem descer. Obrigado. Então, o que acontece aí? Vamos voltar aqui. Esse é o grupo que vai ter, olha, mas o neurônio espelho dele, ele não consegue imitar outras pessoas. E o que é que vai dizer aqueles pessoal? Todos esses vídeos, todas essas pessoas que estão falando, inclusive um indiano lá, que eu não vou dizer, porque eu vou citar ele no livro, que eu estou agora para apressar ele para sair. E vou estar falando dessas pessoas, mas veja o desencontro. Isso aqui ninguém sabe o que está acontecendo, só vocês estão aqui, o privilégio é de vocês já estão... Agora, lógico, aquele que fica assim, não sei ainda, mas não sabe o quê? As pessoas estão falando. Ou vocês acham que eu paguei R$1.000 para cada uma? Vou ficar sem dinheiro. Seriam R$4.000 já aqui. Ué? E eu nem sabia que eu ia chamar elas, nem sabia que eu ia fazer esse tipo de painel. Eu deixo acontecer livremente. Então, mas... Não vão saber, mas estão escrevendo e colocando o vídeo que vai haver, nós vamos usar os neurônios espelhos, que isso vai abrir. Pode ser até que abra, mas não vai abrir naqueles que não imitam mais, porque o continuador quis mostrar. Agora esse aqui tem dificuldade também, mas imita o seguinte, o que é perfeito. Aí ele vai imitar, se entrar na casa de uma pessoa, né? Eu conheço fazedoras que foram pobres, né? Mas de tanto entrar na casa de cliente rica, começou mas não é a imitação, aí é a imitação da perfeição, do que é bonito, do que é estético, do que é bom. Aí começa a fazer aquilo. Mas dependendo, se casar com um marido que não gosta disso, o marido vai dizer, não, gosto disso não. Quero tudo velho, tudo usado. Vamos lá no material usado, não é verdade? Aí já vai ver o quê? A pessoa vai ter um bruxismo excessivo, uma raiva contida, né? Não é verdade? Que o que faz a pessoa infeliz, não importa a idade, é que eu vivi a vida toda contra a minha própria natureza e a favor da natureza do outro para poder ficar junto, muitas vezes por orgulho. Eu nem quero mais aquela pessoa. Nem gosto mais. Mas eu tenho que ficar até o final porque o que é que os vizinhos vão dizer, o que é que minha família vai dizer. Não é? Aí quando chegar no mundo espiritual, não, mas eu fiz isso porque... Não, então agora aqui, o que é que teus vizinhos vão dizer? Tu vai dizer, tu deixou de viver, criatura? Não estou dando conselho a ninguém aqui, mas estou dizendo que você perde uma vida inteira, né? Então, assim, no futurista... quando chegar aqui o futurista daqui... Tem futuristas ativos aqui? Você, então, né? A senhora também. Quem mais? Vamos chamar machinho também, homem. O futurista ativo. Tem homens aí? Homens?
A Júlia também, vamos chegar aqui, ativo, né? São Mandona. Né? E não tem mais homens mais não aí, nenhum homem, poxa, ativo. Tá em falta ativo aqui, os homens que fazem parte do ativo. Então, meu amigo, vamos aqui? Você mesmo, de verde aí? Eu sou estrábico, mas eu acho que só quem percebe é quem convive muitos anos. Né? Vamos lá. Você mesmo, isso. E não tem mais ninguém ativo, não? Eu sou um homem ativo. Isso mostra que os homens que são futuristas ativos não vai perder tempo vindo aqui, já sei. É? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele, que é o filho pródigo, né, o único, né? Vamos deixar ele, esse é o seu nome? Boa tarde, Romildo. Romildo, liga aí o negócio, porque... Boa tarde, Romildo. Que voz, fiquei até com inveja. Foi bonita, dá para trabalhar com uma rádio. Ô Romildo, e você faz parte de que grupo? Futurista ativo. Ativo, né? E você já se viu se adaptando rápido a pessoas e situações? Você pensava do jeito, já está pensando de outro? É constante isso. Palavra-chave, constante. Então quer dizer que os neurônios espelhos aqui ficam todos espelhados assim, ó. Não é? Bateu aqui, agora eu estou aqui, não é verdade? Você jogou futebol ou não? Sim. Eu também joguei, mas hoje eu detesto. Mas não profissional, Né? só Eu joguei praticamente profissional, eu era bom de bola. Bom de bola eu mesmo. sou ruim de sempre. Eu fui quase... Se eu não fui Pelé, eu fui um Maradona. Então tá. Né? Mas, quando eu vi que aquilo ali não fazia nada pra mim, não trazia nada, né? E quando começou a dar muito dinheiro, aí eu fiquei realmente... Hoje, o dinheiro que um jogador ganha, quem devia ganhar era eu para ter pesquisas, para poder viajar o mundo. Eu penso assim. Ou o professor para poder ensinar as pessoas. Eu penso assim. Então, por isso que eu não gosto de futebol. Não discuto futebol, não gosto, não assisto. Nem a Copa eu viro lá para o outro lado. Quem quiser que goste, mas não perco tempo com aquilo. Eu vou fazer uma pesquisa, né? E eu já vi, numa época da Copa, disse que os Ricardões vai tudo para as casas das mulheres, né? Que os homens vão ver futebol. Os Ricardões vão tudo para a casa das mulheres para poder dar assistência. Sim, pena que eu sou Romildo. Não recebida. Nesse momento eu aplaudo os Ricardões. E Ricardinhos também. Pena que eu sou Romildo, né? É. Eu também não sou Ricardo, não nasci com esse nome, né? Mas tudo bem, Romildo, gostei. Ô, Romildo, me diz uma coisa. Então isso é constante? Constante. Constante, né? E você está o tempo todo, assim, se adaptando às pessoas, né? Lógico. Sim. Que adaptação é uma formulação que nós encontramos em todos os futuristas que nós entrevistamos em muitos países. Agora, por trás dessa formatação, dessa característica, nós temos o quê? Os mecanismos, que aí eu não sou neurocientista, né? Mas não sou de direito, mas de fato estudo muito a neurociência, tenho muitas críticas, que é uma neurociência totalmente fechada, teria que ser aberta, né? Mas... um dos conceitos é esse. O mecanismo está no neurônio de espelho, porque continua ativo o tempo todo, full time. Ativo o tempo todo. Era isso que eu queria dizer, a diferença. Entende? Agora, muito obrigado, Romildo. Vamos passar para ela aqui, que foi a primeira que eu falei. Vamos lá. Seu nome? Boa tarde, meu nome é Thaís. Eu estou no grupo futurista ativo. Gostei, estou. Porque, olha, Thaís, eu fico tão triste quando a pessoa faz assim, ele é um futurista, que ninguém é futurista, ninguém é neutro. Mas eu só comecei a acostumar agora, eu já estou 3 anos fazendo. Legal. E você também se vê assim constantemente, ou como é que é essa questão da adaptabilidade e de se espelhar nas outras pessoas logo? É muito rápido e é muito fácil, assim, principalmente se a pessoa está de mau humor, outro já olha, opa, nem vou rir muito porque eu sei que... Sim. Não vai dar certo. Agora, se a pessoa chega toda feliz... Olha aí o espelho, que eles falam lá... Tem alguns vídeos que falam sobre isso, mas jamais sabe que existe essa formatação aqui. Que é o contrário da empatia. Aqui é uma empatia diferente. E na minha adaptabilidade, eu digo, não vou sorrir, não vou fazer nada, né? Lógico que os racionais vão ter isso, mas aqui é diferente. Aqui é a velocidade da luz. O racional ainda pode ficar em dúvida. Será que foi eu que fiz alguma coisa? Será que é comigo? Aqui não, aqui é... Opa! Muito Sorriso, rápido. não pode sorrir agora. Olhos de triste. E aí os olhos já ficam tristes. Não é não? É muito rápido. Principalmente quando eu trabalhava no comércio, assim, eu saía de uma sala estressada, irritada, brigando com todo mundo, chegava no balcão, estava com o maior sorrisão atendendo o cliente, assim, oi, tudo bem? Daí eles olhavam para mim, como tu é falso. Eu disse, não é que é falso. Não.
Essa habilidade nós chamamos, inclusive, de jogo de cintura, junto com a adaptabilidade e com os neurônios espelhos, que vai poder explicar. Eu estou desde o ano passado pesquisando os neurônios espelhos. Esse ano eu resolvi falar numa live, aí deu aquele negócio, né? Quando eu falo uma coisa, né? Aí as pessoas já começam, né? Porque eu estou escrevendo no livro, aquilo vai ficar, aquele assunto fica na tua cabeça. Estás terminando ali as tuas considerações, né? O que eu falei aqui é 0,0,0,0,0,1 do que eu vou estar escrevendo. Então, mas para vocês terem uma ideia, quando pegar o livro, vão entender mais do que aqueles que vão rechaçar o livro, porque entendem daquele jeito do Matrix, né? Do sistema, do que tomou conta da minha cabeça, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, enfim, e do meu conhecimento. Ok? Muito bem. E a senhora aí, qual é o seu grupo, qual é o seu nome primeiro? Meu nome é Terezinha. Está desligado, Terezinha, acho que... Isso, agora. Meu nome é Terezinha e eu pertenço ao grupo do Futurista Ativo. Isso. E como é que é essa história de toda hora estar assim, se adaptando muito rápido às coisas? Eu tenho que me adaptar mais rápido assim, porque o meu marido é disponível. E o meu filho é diferente. Meu Deus do céu, ó. Então, às vezes, eu fico assim, tem que meio pisar assim em cima de ovos, como eu digo, né? Porque senão você acaba ferindo um, Sim. magoando o outro, e a gente não quer isso. Fica sempre Você é no meio. mandona, né? Você é mandona? Sou. Sou mandona. Mandona, né? Muito bem. É que eu trouxe duas pessoas mais light e duas mandonas para cá, né? Entende? Dois mais light e dois mais mandão. Então isso aí eu já tinha visto, porque é o quê? O que é que acontece? Um ativo para fora. Entende? Ou seja, desculpa, um ativo para dentro aqui os dois. Elas duas são ativo para fora, não é isso? Ou eu estou confundindo aqui? Peraí, agora estou no meio deles, estou confundindo. Não. É isso mesmo, é isso mesmo. Só que eu também sou muito de guardar as coisas. Então, sim. Guardo muita coisa dentro, porque às vezes se não guardar, tu acaba magoando. Constantemente está se adaptando às coisas, né? Sim. Na rua, Sim. já muda o jeito, né? Já muda. Falou com uma pessoa, já fala diferente, né? Já falo. Olha aí, é como se os neurônios espelho falam, eu já me adaptei aqui agora, nesse momento agora, na outro momento eu sou outra pessoa, em cada lugar eu sou uma pessoa diferente, não é isso? Não é verdade? É verdade. Muito bem, muito obrigado. Júlia. Então, eu acho que para mim principalmente tipo o sotaque. Eu vou pro Rio de Janeiro, dá 2 horas eu já tô falando carioca. Tipo assim, carioca. Aí vou pro Rio Grande do Sul, já tô falando aquela gíriazinha. É muito rápido. Quando eu volto, daí eu levo uns 2, 3 dias para sair daquilo, assim. E com qualquer pessoa, assim, às vezes, muito pela admiração, né? Quando eu estou conversando com alguém, aí eu vejo que a pessoa usa determinado termos, assim, falas, eu penso, pô, isso é legal. Daqui a pouco eu estou falando igual a pessoa que eu estava falando. Exatamente. Aí onde entra que, veja bem, eles não estão errados, eu não estou dizendo que ninguém está errado, meu Deus, que sacanagem da minha parte. Essas pessoas não sabem que foi descoberto isso, elas estão tentando, elas estão se esforçando, elas estão fazendo a coisa, querem fazer a ciência certa, só que não sabem disso. E um dia vão saber, né? Você entende o que eu estou falando? Não vamos também jogar pedra. Vamos ajudar de alguma forma para que eles possam, a gente trazer eles para perto da gente, não afastar eles da gente, porque senão eles não vão compreender isso, não é? Porque olha, tem gente com um know-how enorme, vai conversar comigo, não consegue compreender. Eu converso com a pessoa mais simples, ela compreende tudo. É porque aquela pessoa não é inteligente? Não, é porque o copo dela está muito cheio, está transbordando de muito conhecimento. Ela quer pegar aquilo ali e conversar com os conhecimentos dela. E isso aqui às vezes não conversa porque tem muitos que estão fora de contexto, ou seja, não tem uma sinergia, porque aqui é uma base verdadeira que é diferente. E ali é uma base de que colocar as pessoas em caixinhas, né? Essa caixa, e nós não estamos dentro de caixa nenhuma. Então, assim, Júlia, isso que eles falam é, inclusive, os neurônios espelhos da linguagem, ou seja, da fala, da imitação. Mas, na verdade, ela não está conscientemente falando, ela não está imitando. Quando ela vê, ela está falando daquela forma, não é verdade? Sim. O objetivo não é imitar, mas aí quando eu vejo, eu estou... Tipo assim, vou ficar sugando, prestando atenção na pessoa para imitar ela. Eu não estou olhando com isso. Porque o mecanismo dos neurônios espelhos, que neles é uma superatividade muito rápido. Seja seu filho, seu marido, sua mulher, né? Veja bem, aí existe a empatia? Não, existe a preocupação dela. Estou dentro de 2 emocionais, um para fora e um para dentro, né? O que é que ela faz? Tudo bem, ela faz. Gostou? Gostei. Tá muito bom. Depois ela vai no banheiro e faz... Não é não? Muito obrigado, uma salva de palmas para vocês aí. Opa! Essa parte que ela falou de imitação de voz, né? Sim. Tá. Há 20 anos atrás, a minha primeira esposa, ela tem muito essa facilidade de imitar. A gente chegava em certas reuniões que o pessoal brigava com ela,
Sim. Porque ela estava imitando a pessoa. Sim. E sim. ela, sem querer, ela, conversando, ela puxava, que nem ela Qual é o grupo fala. da sua esposa, você sabe? Oi? O grupo dela? Eu acredito que seja futurista, não sei. Mas né? pode ser disponível. Disponível, a imitação é muito forte. É muito Só forte. que se o disponível estiver imitando muita gente ao mesmo tempo, dá uma confusão, dá um tilt. Não, ela assim, você está conversando com a pessoa, rapidinho ela pega, ela mudou, conversou com outra pessoa, ela começa a imitar Muito outra bem. pessoa igualzinha. Obrigado, e Romildo. 20 anos atrás deu muita confusão com isso daí, eu não sabia por quê, né? Sim. Até cheguei a perguntar para ela se ela fazia de propósito, ela falou, mas eu não estou fazendo nada. Muito bem, uma salva de palmas para eles novamente. Obrigado. Então, deu para perceber aí como é diferente agora? Eu estou fazendo painéis bem simples para que pessoas que são aqui, que têm um conhecimento muito grande ou que não tenham, possam perceber que mesmo a nossa família parece que está tudo igual, porque as pessoas não vão dizer, olha o que a nossa amiga ali falou. Que para ela tem que fazer daquela forma. Por quê? Porque ela está o quê? Isso em nome de quê? De uma coisinha chamada que muitas pessoas não têm ainda. Não é que não tenha, não desenvolveu, né? Que é chamado amor. Não amor. Não amor de sexo, amor não, de uma mulher, amor, não. Mais parecido com amor de pai, mãe, né? De companheiro, que é aquilo. Eu me deixo para cá para que a outra pessoa possa, né? Na verdade? Então isso é uma empatia diferente, que eles não conseguiram ainda perceber, que só tem alguns grupos que podem fazer isso, independente do grupo natural, ok? Então aqui nós falamos aqui, vejamos bem, nós falamos de 2 aqui. Por quê? Porque eles vão ter o neurônio espelho aqui, totalmente já ali, ficou ali, e aquilo ali. Por que também? Aí eu teria que falar aqui até 9 horas da noite para explicar que isto aqui, com a amígdala cerebral ali, ó, olha só. Olha só o que a gente teria que explicar. Teria que explicar isso aqui, ó. Olha lá. Isso aqui está ligado o quê? A primeira coisa que estava ligado a esse grupo continuador, a amígdala cerebral. Então, medo. Então, assim, eu sou mais conservador. Eu sou mais conservador. Então, o neurônio espelho veio depois. Tanto que a descoberta está agora bem recente aí. Não é? Não é que veio depois. Ele veio depois no seguinte da constituição cerebral que foi evoluindo. Então, essa parte do cérebro, aí a gente vai usar outras partes do cérebro que já existem, mas os caminhos sempre diferentes uns dos outros. E nos querem tornar igual ou iguais. Uma mensagem que passa, acho que todo mundo vai absorver da mesma forma. O conhecimento na escola, acho que vai absorver da mesma forma, não vai. Vai agradar aquela pessoa, não agrada a outra. Aí quer botar todo mundo numa mesma bandeja de empatia. Não vai existir. Porque existe a antipatia da empatia. Esse grupo aqui mesmo. Não, já tem que voltar lá. Vocês entenderam aqui? Então, os neurônios espelhos, no caso do continuador, que é esse grupo, que nós vimos aqui, principalmente o ativo, olha que o ativo, ele pegou ali e continua aquilo, que é aquele jeito. O emocional, meu Deus, você nem imagina ali. Aquilo ali pode até vir de outra reencarnação, que isso é um assunto que a gente vai falar mais na frente até o final do ano. Que é reencarnação, nós vamos mostrar que aí, em alguns grupos emocionais, a reencarnação tem um peso maior do que nos outros grupos, ok? Nós vamos falar isso até o final do ano. Lembrem disso, me cobrem. Quem quiser anotar aí para perguntar, pode perguntar até o final do ano, que nós vamos estar falando sobre reencarnação dessa vez, ok? Então, aqui a amígdala cerebral, que faz o contexto que nós sabemos de manter-se, né, de se manter, para isso que é aquele caso da mulher que teve um tumor na amígdala cerebral, e ela depois tinha medo de barata, de tudo, botava um bicho peçonhento, ela não sentia mais nada, botaram a irmã dela como se tivesse sofrido um acidente, ela não sentiu nada, porque isso é um mecanismo. Lógico que ela não deixou o comportamento dela, só que aquilo ali, aquelas reações animalescas, ou, desculpe, que pertencem a certa coisa, que é o objeto para nós sentirmos aquilo, ela não sentia mais. Só no seu grupo dela, porque eu não entrevistei ela, não foi lá, né? Pelo menos falar com ela para entrar na mente dela, né? Gente, eu não entro na mente de ninguém, tá? Porque quando, na época, o Roberto Carrilho aqui deu uma palestra sobre psicometria, falando de psicometria, as pessoas não me abraçavam mais aqui no CIU. Pois é, tudo bem? E até hoje eu sinto que algumas pessoas, quando não estão muito bem, estão meio perturbadinha, né? Não quer me abraçar, mas eu vou lá e abraço. Mas abraço para dar um passo, sabe? Porque eu acho que o toque, porque acho que eu tocando na pessoa, eu não preciso tocar ninguém não. Eu toco em alguém na seleção? Ninguém. Simplesmente, não sei como é que é isso, eu vou lá e volto, né? Ok?
Então vamos lá. O intimidador, zero, praticamente. Não vou nem chamar aqui porque não vai ter o espelho, não tem espelho com ninguém. Aliás, não se espelha ninguém, ao contrário, né? Faz tudo diferente, é do contra, já desde pequeno. Não vai para aí não, ele vai para lá, vai para cá, já é assim do contra. Entende? E esse grupo aqui é muito difícil, porque my way, meu jeito, o que eu estou fazendo é desse jeito. Ó, teve um... E ainda fico melindrado, os fazedores. Não gostei desse daí, gostei do meu. Então não tem espelho nenhum aí, né? O espelho ali é também... Porque eu já começo a condenar... Eu vou dizer porque a minha esposa, muito jovem, né? Muito jovem, falando 3 anos, 4 anos, ia para casa da tia, e aquelas mesas de madeira antiga que tinha fresta, ficava os arrozinhos ali, não tem aquelas mesas antigas que ficavam os buraquinhos e os arroz... Ela disse que ela ia para lá para tirar aquele arroz porque ela queria perfeita a mesa. Então quer dizer que ela não tinha espelho, porque se fosse para ter espelho, com 3 aninhos, 2 aninhos, ela ia imitar a família. Não, ela não imitava, porque ela achava bagunçada. Quando ela subia na pia para lavar os pratos da casa da tia, porque estava tudo sujo, porque eles não limpavam. E a tia tinha não sei quantos filhos, mas nasceram todos aposentados já. E aí a minha esposa na época, ela fazia isso, quer dizer, olha, a criança com 3 anos, 2 anos, a minha sogra contou que já ficava ali arrumando, tirando as coisinhas, limpando, e não tinha neurônio espelho com a família, com os primos, né? Não é verdade? Então esse é um grupo que não vale nem a pena chamar aqui, porque eles vão ficar perdidos para responder isso. Não é? Vão ficar perdidos, porque não tem. Basta dizer que eu vou imitar uma pessoa que tem irmãos dentro de casa que seja fazedor, como é que é? Ai, não acredito. Vamos chamar aqui. Gabriela, Lana, vamos lá. Gabriele, vem aqui, Gabriele. A sua gêmea está por aí? Ou trigêmea não, né? Não veio, né? Você faz boa tarde, né? Boa tarde. Qual é o seu grupo? Fazedor. É? E tem certeza disso? Sim. Foi bom ter descoberto isso? Foi bem importante. Você faz parte de trigêmeas, né? Quais são os grupos das suas irmãs? Futurista com racional e otimista. Nasceram praticamente, né? Tudo no mesmo dia, não foi? No mesmo momento? Dia, com a diferença de uns 2,5 minutos entre uma e outra. 2 minutos e meio, né? E mesmo feijão, mesmo tudo, né? Mesma Tinha coisa. Roupinhas iguais também? Roupas iguais, com cores diferentes, para não confundir. Não, tô brincando. Não, esses dias mandaram um cartaz para mim que a mãe botou número 1 e número 2 na cabeça da pessoa. Minha mãe nunca confundiu, né? Né? Diz ela. Sim, mãe é fogo, mãe sabe, mas né? meu pai até hoje, escrito. meu Até Deus. hoje confunde, Às vezes né? ele me chama de Letícia, chama Leite de Gabriele. Ele não conseguiu ainda se acostumar. Não se adaptou. Tá certo? O neurônio espelho dele não funciona muito bem. Não funciona. Muito bem. Então, Gabi, me falou uma coisa. Essa questão que eu estava falando, eu resolvi chamar você porque eu olhei e eu acredito que você deve ter esse conflito dentro de casa, porque você tem um pai continuador, né? Faz parte do continuador, e você tem uma irmã que faz parte futurista. E eles podem deixar algumas coisas para depois ou não ver aquilo que você está vendo. Isso acontece? Muito, direto, o tempo todo. Você percebe que você não consegue entrar na vibe deles, mas você quer que eles entrem na sua? Ou seja, quer que eles vejam o que você está vendo. Por que não coloca isso aqui? Por que não faz aquilo, né? Por que não viu que a panela estava ali, não é isso? Assim, ó, eu cedo bastante já, assim, mas às vezes dá aquela louca, assim, num dia assim, né? Às vezes eu fico quieta, fico, deixa, não vai adiantar falar, né? Mas tem hora que, me descabela, assim, ó. Eu vejo todo dia isso aqui. Poxa, ninguém consegue pensar em tirar isso dali, sabe? Olha, mas é dias, assim. Vocês conseguiram o que eu estou querendo mostrar, que o grupo fazedor, por isso que eu não vou chamar os outros aqui, porque eles não vão ter isso. É mais fácil que eles queiram que as pessoas façam as coisas certas do que eles fazerem as coisas erradas que as pessoas querem que eles façam, não é isso? Sim. Porque depois da culpa, da raiva contida, da estresse, da adrenalina, o cortisol vai para uma onda que não precisava. Aí o corpo dela vai dizer assim, mas por que tanto cortisol? Aí vai acabar. Pode ver, todos eles que eu conversei até agora, de fazedores, que eu estou começando a listar isso para o próximo livro, de Você a Cura 3, tem problemas na bacia, nos ossos, na junta dos ossos, né? Porque a raiva contida, ela começa a ir para as regiões onde tem mais, e aí pode ver que eles têm problema de junta, né? Sim, tem bastante problema no quadril. No quadril, não é verdade? A minha esposa tem, e por que os outros fazedores têm? Isso me chamou a atenção como pesquisador. Mas por quê? Por quê? Aí também, Portugal também me falaram isso, na Inglaterra me falaram isso. Como pessoas tão distantes do mesmo grupo sentem as mesmas coisas. É isso que chama atenção, entendeu? É isso que chama atenção. Não é? Não é isso, Ângela?
A Ângela, por exemplo, neurônio espelho. Por que eu não vou chamar a Ângela aqui, chamar a Fabiana, chamar a Anice? Não vai adiantar, porque elas vão dizer, mas é tão simples, por que não faz isso, por que não vem me ajudar, por que não vê a vida do jeito que eu vejo? Quer dizer, eu não consigo ter a empatia do neurônio espelho para os outros, mas eu quero que os outros tenham para comigo com o que eu penso, não é verdade? Que enxerguem, né, do mesmo que jeito. Enxerguem. Mas... Okay. Eu queria só perguntar uma coisa, até ia perguntar se eu não viesse aqui. Pergunte agora. É que eu fiquei pensando, assim, se em algum momento da minha vida eu tive essa questão de imitar, sabe? Eu lembro, assim, que na adolescência, a gente teve uma amiga que era gaúcha, e, eu lembro que a gente pegou algumas coisas, assim, de gírias que ela falava. Teve alguns colegas também depois, na 8ª série, lá, 14, 15 anos, que, tem coisa que hoje, assim, eu tenho de gíria que eu peguei daquela época e não sai, sabe? Então, algumas coisas eu já consegui tirar, assim, que eu não gosto, mas algumas não saem. Esse período da adolescência, porque, assim, a formatação esse ano, o ano passado nós falamos aqui no Identidade sobre que aquela questão que a psicologia falava da tábua rasa, que isso aí já foi um mito já ultrapassado e que a gente adquiria personalidade até os 7 anos, né? Aqui no CEIU, pelo menos quem faz há muitos anos já a Identidade, sabe que a gente já identificou pessoas na barriga da mãe aqui, o Grupo Natural de Inteligência, né? E foi comprovado depois, tem sido comprovado ao longo do tempo, mas nós sabemos que hoje já identifiquei que existe, desde o período da idade locutória, que a criança pode ainda ter verbetes e ideologias do homem velho do passado, da sua existência anterior, tá? Nós temos grandes pesquisadores como o Dr. Jim Tucker, que está vivo, temos o Remenda Nato Maneji, que psicografou aqui, o indiano, temos o Dr. Ian Stevenson, que psicografou aqui também, temos o Dr. Hernando Guimarães Andrade, grande cientista brasileiro, que foi atrás desses casos. Existem livros aqui na biblioteca para vender do Dr. Hernando Guimarães Andrade. Agora, falando isso, para chegar onde você está me perguntando, existe um caminho, uma trajetória que a adolescência tem sido ainda, não sei se isso vai mudar com toda essa projeção dos celulares, porque nessa época todos os adolescentes, eu não pude ser porque eu tive uma época que eu me perturbei com isso. Hoje não tive adolescência porque eu tive que batalhar muito, trabalhar, ralar, mas outras pessoas da minha família tiveram adolescência, né, filhos e tudo mais. Mas eu, como não fui adolescente, não pude ser, fui, né, mas não pude ser, de ficar assim, né, como as pessoas normais, brincando e tal. A gente tinha que trabalhar, né, muito, muito, muito duro, né. Hoje quem trabalhar é polido, tem um conselho tutelar, um monte de coisa, né. Naquela época não tinha conselho tutelar, não. Tinha que trabalhar mesmo, senão o resto dos irmãos não comia, né. Então, assim, percebendo que os adolescentes, eles entram num grupo e parece que ali, não é os neurônios espelhos, ali existe a imitação para eu poder aceitar no grupo, existe a brincadeira. Passou essa fase, eu já não imito ninguém. Pode ver que os adolescentes, eles mesmos que se imitam. Tem adolescente que chega em casa repetindo o comportamento do amiguinho. Aí a mãe e o pai fazem assim, por que você está assim, meu filho? Não, qual é, mãe? Não é? Mas ele não é assim, mas pode ser até um fazedor fazer isso, mas vai ser uma coisa muito, você pode ver que é uma coisa muito isolada, né, o que aconteceu, né? Ó, você está me contando um case, né? Talvez você depois lembre de um ou mais dois, mas basta. Se você perguntar para o futurista, ele vai achar que não aconteceu isso, mas acontece direto. Foi o que eu perguntei aqui. Valeu? Muito obrigado, Gabriele. Uma salva de palmas. Então, não adiantaria, né? Obrigado, Vitor. Não adiantaria chamar aqui o intimidador e o fazedor. Eu chamei apenas a Gabi, né? Porque já serve o que ela vai falar. Porque eu estava aqui circulando e me lembrei que ela deve ter conflitos em casa. Do tipo como outros fazedores devem ter, mas qual é o maior conflito dos fazedores? É que as pessoas não vai usar esse neurônio espelho empatia para imitá-los, e sim, né, para ser quem eles são. E, inclusive, o fazedor vai ter dificuldade de entender isso, por causa do perfeccionismo, por causa do senso de justiça diferenciado, por conta de que aquilo é o certo e o errado, que eles têm muito forte dentro deles. Então, por isso, vai haver aquele combate, né? Mas você viu que a Gabi, não sei se foi o espiritismo, se é o espírito dela que já vê assim que existe isso, mas ela consegue pelo menos ser mais maleável. E muitos fazedores, depois de estar aqui constantemente, porque eu digo, não é que tem grupo que tem que morar aqui, tem alguns grupos que não pode perder a conexão, senão volta a fazer o que estava fazendo antes. Não é? Parece que não é uma prisão isso, porque eu acredito que a conexão com o conhecimento, da forma como o CEIU realmente interage aqui, sem sair de Kardec, nem de Jesus, nem da caridade, mas com lógica, acompanhando a evolução do momento das pessoas e do que as pessoas estão precisando e do que elas possam usar na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu acho que esse é o grande lance do CEIU, de toda a equipe, de todo o grupo que hoje já conseguem fazer sozinho. Né? O mês que vem é aniversário do CEIU, né? Gostaria que todos prestigiassem os nossos seminários, todas as nossas coisas. São 18 anos de história, né? Que a gente tem ali, né? De luta também, para que possamos proporcionar, como hoje nós fomos contentes quando luta. Não. Não.
que é isso, ó. Então, quando o Lota, o Ito, ou mesmo o Eduardo, ou mesmo o Fabrício, eles nos passam que nós somos vistos por mais de 100 e tantos países, a gente fica muito contente. A gente nem imaginava isso quando a gente começou com o YouTube, começamos as nossas transmissões direto, né? Que vergonha. Eu acho que vou fazer ela andando hoje, não vou dar nem carona para ela. Como hoje eu vim dirigindo, hoje ela não vai pegar carona. Olha, eu vou... Ah, sim, porque eu vou deixar você por aí. Meu Deus, está atrapalhando. Isso está sendo gravado, viu? Isso é bom. Ao vivo. Ao vivo. É. Olha, o pessoal que está em casa, que a presidente do centro está aqui querendo vender coisas aqui para arrecadar dinheiro. Vamos lá, então. Então, assim, gente, deu para entender? Eu vou dar agora um pequeno intervalo para perguntas, porque não existe pergunta boba. Boba é que não pergunta. Às vezes a pessoa não pergunta uma coisa. Se você tem dúvida, não entendeu, porque assim, a nossa missão aqui é fazer com que as pessoas entendam. Então, isso pode fazer uma diferença, porque você vai dizer, poxa, mas isso é tão complicado que esse homem falou. Não é. Eu falei de uma forma bem simples, não quis nem falar as coisas que são mais assim científicas, que é para não confundir as pessoas, né? Porque quem só ensina a quem entende, não ensina nada, porque os outros que não entendem não aprendem. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Aqui, ó. Que bom. Mas ele está dormindo ali. Ah, tá lá já. Ah, desculpa, Douglas. Você foi mais perto. Muito bem. Alô. Então. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Jaqueline. Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem. Qual é o seu grupo, Jaqueline, que você faz parte? Futurista Racional. Fez diferença na sua vida descobrir isso? Fez. É? Sim. Na vida pessoal e profissional? Ainda estou descobrindo, né? Ah, é? Que legal. E o que é que você quer perguntar? É a questão do futurista ativo ali, que ela falou, questão de sotaque, né? Sim. Porque esses dias eu me peguei também, eu comecei a olhar, nossa, por que eu estou fazendo isso? Que eu fui falar com uma pessoa que era do Paraná e comecei a falar, nossa, foi questão de 1 minuto, assim. Sim, sim. E aí eu pensei, por que eu estou fazendo isso? Então... é uma coisa que aconteceu assim bem naturalmente, mas eu não queria. Eu queria controlar, mas não conseguia. Sim, sim, mas então, olha aí o racional, ó. Racional, o GNI futurista com o racional no primeiro, não vamos nem colocar condicionamento, que é uma coisa mais científica, vamos colocar no primeiro plano cognitivo, né? Primeiro plano cognitivo para tudo, né? Para tudo, vamos colocar. O que é que acontece? Isso eu já tinha descoberto, tive a certeza que me chamou a atenção, escutar no PVN, Programa Vocacional Natural, né? Diga-se passagem, o melhor do mundo, com acerto, assertividade. E uma moça de 17 anos, ela até é uma menina linda, até a Anice sabe, né? Ela estava lá, né? Que a gente, né, quem estava nesse PVN ali, não sei se tem alguém aqui que estava nesse PVN dessa moça, né? Ela disse uma coisa que foi fantástica. Olha o que ela disse em pleno PVN, que ela tem o ativo aqui, o racional aqui, vocês aprenderam o que é isso, tá? E o último é o emocional. O que eu quero dizer, aqui é primeiro plano, aqui é segundo plano e aqui é terceiro plano. Que a vida deu, a natureza deu isso. Primeiro plano eu vejo a vida com o ativo, né? Ela é assim, 17 anos. O que é que ela notou? Quando eu fui dizer para ela aquelas descobertas que eu tinha feito, ela disse, meu Deus, no outro encontro ela disse, é exatamente assim. Ela teve que vir usar o racional por conta dos amigos, da admiração, que é uma coisa muito forte nos futuristas, né? A Bia está fazendo assim, né, Bia? Você estava lá, né? Você viu, né? Que foi fantástico. Até você ficou assim, meu Deus. Ela teve que usar, saindo da sua plataforma. Isso acontece day by day, né? Dia a dia. Todos os dias acontecem isso. Por quê? Porque ou mamãe ou papai, por amor, ou a escola, ou os amigos, ou a minha profissão, ou o meu cargo, faz com que eu me direcione para aquilo que a natureza me deu. Mas a natureza me deu esse para eu usar primeiro. Se eu fosse para usar esse, dá certo, porque é para usar. Mas se eu uso constantemente e deixo de usar isso aqui, eu me despersonalizo. Tudo é mais difícil. Quando ela descobriu isso, que ela viu que ela faz parte do ativo, veja que a resposta dela é fantástica, porque como ela faz parte do racional, o que é que ela falou ali?
ela se pergunta por que ela está fazendo assim, porque ela começa a racionalizar, não é verdade? Os que estavam aqui primeiro, viram o que ele falou? Eu nem sinto, quando eu vejo, já estou fazendo. Os que vieram aqui, os ativos. Verdade? Então, agora, o que é que acontece aí? Por que eu estou usando isso aqui? Aliás, eu estou usando isso aqui porque o inverso é verdadeiro também. Eu conheço pessoas que têm, a plataforma dela é racional aqui, mas elas usam mais o ativo que vem em segundo plano. Foi o que aconteceu com você. E isso pode ter sido, eu vou dizer os gatilhos, que são gatilhos, né? Que são muito imperceptíveis. Que são os gatilhos. Você deve ter tido uma admiração instantânea pela pessoa, ou você deve ter dito assim, poxa, essa pessoa é meio que... Eu gostei dela. Alguma coisa desse sentido? Aconteceu isso? Olha aí. Aí, automaticamente, eu me conectei. Certo? Me adaptei ali. Aí eu já começo a ficar dessa forma. Mas, com certeza, foi um desses gatilhos. Ok? Muito obrigado pela pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sônia. Estou nesta encarnação, sou fazedora. Sim. E minha mãe é do GNI continuadora ativa. E eu, até há pouco tempo, eu guardava as coisas como a minha mãe. Sim. Mas o fazedor, olha, veja bem, Sônia. Sim. Viu, Sônia? O que acontece? Você tem bruxismo? Já teve? Não. Os dentes crescem na boca, já tive sim. Cresce, né? Sim. Normal, porque isso faz parte do sentido da raiva, Deus está me cobrando muito. Né? Não, mas por que vocês estão rindo? Já melhorou bastante, já Né? melhorou, já deu uma melhorada. Tem uma repórter, que eu não vou dizer o nome dela, senão vocês vão matar a charada, ela já trabalhou muito tempo na Argentina, né? E ela, quando está dando entrevista, dá para ver, né? Sabe como é que é ela, né? E ela tá assim, ó, ela tá com... Porque o cara da câmera faz um negocinho ali, ela... É porque ela não consegue disfarçar, mesmo na câmera, né? Mas, então, Sônia, eu vou te explicar o que é que acontece. O pai e mãe, né, do DNA, do fazedor, em primeiro lugar, que deu essa metamorfose, se chama isso aqui. Medo, que é igual a continuidade, dever, né, fazer, manter, etc, etc. Então, isso aqui que é o continuador, né? Que existia só ele. O segundo ponto, que aí a questão... Desculpe, o segundo ponto está aqui, não é aqui. O segundo ponto, que é a questão da ilusão, que na verdade é a imaginação, mas aqui tinha a proposta aqui ativo aqui, e a proposta aqui também foi ativo emocional, né? Que entrou os dois aqui, que se dividiu, que era o primeiro ali. Isso aí é só num nível muito avançado que dá para entender isso, mas eu vou explicar para você. Então, para ficar mais simples, a soma desse aqui com esse, que aqui tinha, aqui tinha a ansiedade do futuro, aqui tinha várias coisas, assim, né? A questão de imaginar, a questão de se preocupar, a questão da negatividade, estava tudo aqui. Que é a negatividade de imaginar o pior, mas nunca acontece, né? A minha mulher mesmo só dizia que aconteceu uma coisa com a Débora, não aconteceu. Quando aconteceu, a Débora já era grande, foi o acidente dela na frente do Sagrada. Mas demorou quanto? Demorou não sei quantos anos para acontecer, que ela dizia, vai acontecer, imaginava a coisa. Então, assim, imaginava o pior, né? Quando aconteceu alguma coisa. Agora, veja bem, Sônia. A soma desse com esse aqui deu igual. Por isso que o fazedor tem muito do continuador e tem muito do futurista. Entende? Então, deu igual ao quê? Deu igual ao GNI, que nós nominamos de fazedores. Agora, você daqui de Blumenau? Eu moro há muitos anos aqui em Sua Blumenau. mãe? Minha mãe também já mora há muitos anos. Nós somos mais do interior. Mas vocês tiveram a criação aqui, né? Criação alemã. Olha alemã. Aí, é o que eu estou dizendo. Então... Tudo tinha que ser guardado, tudo. Até hoje, Deus me livre. Sim. Mas você fazia por quê? Mas tinha vontade de jogar fora algumas coisas? Hoje eu tenho vontade de jogar tudo fora. Tá vendo aí? Olha aí, cadê o espelho? Não vai ter o espelho de fazer o que mamãe queria que eu fizesse. O espelho não existe. É o que eu falei do fazedor, não tem espelho para isso. Não é verdade? Nossa, eu tenho que cuidar para não jogar coisas úteis fora. Mas no início, quando eu comecei aqui... Vamos fazer uma fofoquinha aqui para minha mulher não escutar. Uma vez procurei que eu precisava do documento do Renavan, né? Quando eu fui procurar, ela tinha jogado no lixo o documento. Porque não pode deixar nada em cima dos lugares, tem que... Porque...
Sim, mas quando eu comecei aqui há anos, que eu escutava o senhor falar dela, eu achava assim, não, então eu não posso ser fazedora, porque eu tenho que guardar tudo. Não. Eu conheço fazedores que guardam. E outra coisa, né? Pode ser sua primeira encarnação. Eu tenho certeza que é a sua primeira encarnação como no grupo fazedor. Tá? Mas a convivência com o continuador, a criação, tudo isso movimenta. Só que o seu eixo agora cada vez mais quer entrar. Porque a gente pode entrar na nossa base total, independe da idade, depende do que a gente buscou. Porque eu vejo que, por exemplo, uma pessoa que é beijoqueira, que gosta de beijar muito, a vida deu o ego de apoio otimista para o fazedor, né? Aí a pessoa veio dessa encarnação assim, ela vai usar aquele ego para tentar fazer isso. Ou porque está deslocado, ou porque está separado, ou porque está separado, ou porque vai usar isso, né? Mas vai ter que ir para a base um dia, vai ter que ir para a sua base. Que é o que vai fazer bem essa encarnação. É o propósito, é o objetivo, é o foco. Ok? Valeu, Sônia. Obrigado, então, pela... Ok, mais uma pergunta e aí a gente encerra ali, olha lá. E a gente vai para o outro ali. Não é? Assim, na questão, no caso dela, né? Da Sônia. Obrigada, né? Ela está na base dela. Ela está na base do fazedor. Sim. Né? Ela guardava as coisas que nem a mãe dela e hoje ela não guarda mais. Então, como eu não entendo, então, porque no começo, o nosso ego de apoio, né? Otimista e diferente. Vamos dizer, no meu caso, eu era, na adolescência, uma otimista, com certeza. Só que, claro, eu tinha o meu lado fazedor, hoje eu lembro que eu tinha o lado fazedor. Mas, assim, de festa, disso, aquilo, o otimista. Aí, casei, tive filhos e tal, fiquei na minha base fazedora, bem fazedora. Hoje, eu não me vejo na base fazedora, hipótese nenhuma. Hoje, eu sou uma diferente. Mas assim... Sou uma diferente e continuadora. Não, mas isso não é Faço bom. tudo que o meu marido faz. Se você está no diferente e direto, isso mostra que você precisa de terapia. Por quê? Terapia que eu digo é uma terapia cognitiva baseada no conhecimento que você tem. Né? Porque uma vez aqui vai ficar mais difícil as pessoas agradar vocês, né? Qual é o risco que vocês correm? É de ser muito críticos com as coisas. Mas, Mas vamos lá. O que acontece? Houve uma época que a minha esposa ficou de 6 a 8 meses no diferente. E isso é muito negativo. Por quê? Porque se anula e fica com melancolia, culpa, querendo escutar aquelas músicas bem assim, né? Doída, né? Quanto mais sofrer, melhor. Quanto mais sofrido, melhor. Agora, se nós pegarmos o exemplo da Gabriela Lana, que estava aqui, a Gabi, que ela cede de uma forma para que ela não se enraiveça e também não prejudique a eles, né? Ela cedeu para a mãe por amor, não é verdade, Sônia? Por respeito, por amor, por seguir desde aquilo ali. Agora, ontem, não, acho que foi hoje, né? Hoje eu acho que o pessoal lá, eu fui rapidinho no Inato, eles já me pegaram lá, né? E tava a Gabi, a Débora e a Anice, né? Ficaram assim, de boca aberta, mas chegou visita, foi até bom porque interrompeu, né? E eu apaguei, né? Eu fiz um desenho assim, que primeiro você tem a sua base, que é o seu grupo, certo? Depois você tem os 2 órgãos de apoio. Depois tem o sub-ego, para quem fez nível 3 no Inato. Depois tem o intra-ego. Depois tem o ema-ego, né? E o outro que eu não vou dizer. Numa encarnação nós temos tudo isso. Se você, o espírito, começa a evoluir, você começa a usar pontos positivamente. Agora, quando eu uso os meus egos de apoio, que é para estar usando mais um do que o outro, eu começo a usar o diferente, porque o diferente ele vem como dispositivo para o fazedor, para que ele seja crítico dele mesmo, para que ele possa dizer, olha o que estás fazendo, né? Para que ele sinta um pouco de culpa nesse sentido. Não para que ele entre naquela, dizer assim, não, sabe uma coisa? Faço o que quiser, não estou nem aí, eu vou ficar assim, vou concordar. Aí isso aí é sair do seu eixo, né? Pois é, essa é a questão. Aí, no caso, assim, eu me sinto emocionalmente no diferente. Sim. E na parte ativa, eu estou uma otimista misturada com o continuador. Mas há uma diferença muito grande do continuador. O continuador é minha simbiose com o meu marido, né? É meio que entrando na vibe dele, né? Assim. Sim, faço tudo que ele fazia, eu faço hoje. E tudo que ele não fazia. Tipo, hoje ele deixa o carro aberto, ele não fecha o portão, ele não guarda nada, é tudo jogado, tudo eu que tenho que guardar. Mas olha aí, ó. Ela só está fazendo isso porque, como a pessoa que fazia não faz mais, eu começo a me preocupar e aí começo a fazer aquilo que o outro fazia. Não é? Muito bem, muito obrigado. Vamos lá então, continuar.
Para ver se a gente avança aqui um pouquinho, porque eu não estou com pressa de avançar aqui, eu quero que vocês entendam bem. Mais uma pergunta e a gente fecha. Mais uma aí. Tem gente que está querendo perguntar, mas está assim, ó. Pergunta. Não? Então ok. Então bateu o martelo, não vale mais. Vamos lá. Então vamos fechar aqui, né? Lembrando para vocês que todos nós, todas as pessoas, para ninguém interpretar errado aí na internet ou aqui, e dizem palavras que eu não disse. Por exemplo, vão dizer assim, ele falou que esses grupos não têm neurônio espelho. Falamos que esse usa bastante. O cérebro, vocês têm que entender, aquela imagem que eu coloco, eu gosto dela, das cores, tá ali o cérebro, tem tudo, tudo. Mas nós não usamos, não é aquele negócio de usar 10% do cérebro, aquilo é muito figurativo. Não é mentira, também não é verdade, porque não é bem assim. É que nós usamos partes diferentes, o que um usa, o outro não usa. Por exemplo, por mais que você diga para a Ângela, para a Sônia, para a Fabiana, para a Nice, para a Gabi, que você diga assim, vamos pensar primeiro, vamos deixar para depois, quando você está dizendo isso, já tem feito já. Você entende? Porque o cérebro não vê do jeito que você está vendo. Vê de forma diferente. Não é? Quando você vai dizer para o futurista assim, não ligue para elogio não, esse negócio de admiração não vale de nada, feedback mesmo, esqueça esse tal de feedback. O futurista vai fazendo assim, ó. Eu vou te dizer não pergunte por que não. O futurista vai dizer, por que não? Não vai conseguir. Porque os caminhos cognitivos de entender o mundo, de interagir no mundo, de aprendizado, é localizado em regiões que obedecem esses caminhos. No futuro, né, vai se chegar a descobrir com aparelhos muito sofisticados, a ver realmente, não esses hoje que não conseguem ver, um ponto ali, outro aqui, aí se escreve, já é o caminho, é ótimo, maravilhoso, que nós continuemos nesse caminho, errando, aprendendo, refazendo e buscando a verdade, né? Ok? Então, nós vimos aqui que esses dois grupos, esse grupo aqui é o que mais tem o neurônio espelho ativado, muito rápido e constante, como as pessoas disseram. Nós vamos ver que aqui existe o espelho, mas é lá atrás e ele se mantém. E vimos aqui que o fazedor, o espelho não funciona, ele vai funcionar uma coisa muito rápida na adolescência, ou quando ela pensa que está tendo espelho com o marido, mas não está, ela está fazendo aquilo que ele não está fazendo, por preocupação, por convivência e por buscar segurança. Ok? Mas não é que eu esteja imitando ele, no caso dela. Então, e nós vamos ver aqui que o intimidador, pior, muito pior não, que não existe a palavra pior, muito parecido ou mais ainda do que o fazedor, não vai existir porque ele tem o my way dele, o jeito dele e discute, e inclusive é o contrário, é o grupo que precisa discutir tudo para poder ceder, mesmo que sabe que a pessoa está certa, não existe a empatia do espelho, porque eu fico discutindo com o neurônio de espelho, inclusive, né? Eu acho que o neurônio de espelho do intimidador são socados assim, não, pum, não. Então aí não vai existir porque eles sabem esbofetear o neurônio espelho lá dentro mesmo. A briga vai ser grande. Então os neurônios espelho vão ficar tudo quebrados os espelhos, não vai ver. Isso é uma metáfora que eu estou falando, né? Lógico. Ok? Entenderam, né? Então não vai haver. Então é muito simples, mas é complexo. Agora, lógico que a gente vai estar fazendo a simplicidade, mas é bem complexo. Bem, então, se nós observarmos aqui, vamos colocar agora, eu deixei a seta ali para colocar, como se esse aqui fosse um racional e esse fosse um emocional. Veja bem, não vai existir espelho dessa pessoa aqui. Dessa daqui vai. Esta daqui vai ter um espelho com essa empatia, com essa e com outras. Esse aqui não vai. E se for o emocional para dentro, como é o caso do diferente, mas porque o diferente tem algumas imitações, quando vive com o futurista principalmente, né? Minha querida, meu querido, que você está na internet esperando eu falar sobre isso, que não vai ser hoje. Você que mandou e-mails para mim principalmente, né? Sobre os neurônios de espelhos, veja bem. Lembre-se que tem o diferente tem o quê? O disponível, né? Mas não é disponível, na verdade, ele vai ter também um molde, mas não é isso, é magnetismo mesmo. Que frequência é o magnetismo do futurista que vive com você? Você pode viver com outro futurista e você não entrar em simbiose nenhuma. Pode viver com um determinado futurista que tem um magnetismo que... Até a casa, teve uma pessoa que eu ensinei a fazer a oração antes do futurista chegar.
fazia oração na cama. Eu disse assim, ó, faz o seguinte, faz uma prece, uma oração, um passe. Como essa pessoa entendia muito de energia de passe, dava o passe, fazia evangelho, botava música clássica. Quando o futurista chegava no quarto, ele não conseguia passar muito tempo, ele tinha que dormir lá no outro lugar. Pegava o travesseiro, a televisão, não conseguia dormir. Por causa da frequência energética. Então, tem esses outros assuntos e métodos que precisam ser estudados. Que não é, é aquilo. As pessoas querem uma receita pronta. É isso, é por isso. Por que tanta pressa da receita pronta? Se passou anos já. Não, é porque eu quero uma solução. Mas espera aí, mas tem que entender. Quando eu entendo a solução, eu consigo aplicá-la. Quando eu não entendo a solução, eu aplico, dá errado, eu ainda fico condenando quem me deu a solução. Por não entender o todo. Não é? Por exemplo, quando se fala de nível 2, lá no inato, não se pode falar mais 2 grupos, não. É mais 2 egos. Mais 2 egos que a gente tem que dizer nomes, porque as pessoas não vão compreender o nome científico que tem por trás, que na verdade não é disponível e fazedor, que o diferente vai ter. É orgulho e ira, não é? Que são os PENs, princípio elementar natural. Aqui o racional, já são 7 horas, né? Quase, né? Vai dar para falar um pouquinho. Mas a gente continua depois, porque quero fazer na mesma frequência que nós fizemos, né? Ok. Quem está gostando, levanta a mão. Se eu fosse o futurista, ia ficar contente, né? Não? Feedback. Não é verdade? Agora, você vai dizer isso para o futurista aqui na frente, que aí o futurista pergunta assim, ele não vai nem perguntar isso. Porque ele tem um receio que a pessoa, ninguém levante a mão aí. Não é verdade? Então tem que respeitar isso. Não é? Ok. Vamos lá então. Nós temos 4 aqui racionais, mas eu já apresento que o racional, ele é muito difícil ter a empatia. Porque estão colocando o neureiro espelho na empatia. Aqueles que gostam da empatia. Nada contra, mas não é só isso. Não é só isso. É empatia. Aí eu quero colocar que as pessoas vão entender do jeito que eu entender. Não. Emocional entende de um jeito, racional de outro, ativo de outro. Então vejamos bem. Vamos pegar aqui o distante. Tem alguém que faz parte do grupo distante aqui? Não? Não? Tem espíritos, mas não vale, né? Vai querer incorporar em mim, eu não vou deixar. Mas é assim, ó. Então, crianças, tem até um rapaz dando palestra sobre o autismo. Mas dá para ver que ele é um distante, está dando palestra só porque dentro de casa ele vive o mundo dele. Colocaram como a psicologia, infelizmente, né? Não é os psicólogos, a psicologia. Em Portugal, uma pessoa me falou, eu gostei da crítica construtiva que a pessoa me fez. Não é? Achei ótimo, porque a crítica é uma coisa boa. Quem não gosta de receber crítica não avança. A pessoa me fez uma crítica dentro do carro que eu disse, poxa, muito bem. Não é os psicólogos querem acertar, são pessoas que estudaram. Isso vem da psicologia, da matéria, que nem se encontram, não conseguem, tem vários psicólogos aqui, não conseguem se comunicar. Cada um num nicho diferente, não é, Mônica? Cada um defendendo uma bandeira diferente. Um é freudiano, um junguiano, não sei o que lá, Gestalt e tal e tal. O outro agora é com neurociência misturado, o outro é neuropsicologia, psicopedagogia, e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, que uma parte da psicologia, não os psicólogos, de certa forma, analisaram, uma coisa vindo do DSM, que é uma bíblia da psiquiatria que está rechaçada pela própria corte americana, com bastante pessoas que fizeram parte, que estão dizendo que não se tem certeza daquilo, né, mas financiada pelos laboratórios. O que acontece? Criaram, e foi imitado no Brasil e nos países latino-americanos, se dizendo que existe o semi-autismo e o autismo nessas pessoas que querem viver uma vida mais isolada e que são, na verdade, crianças, adultos que fazem parte do grupo do distante. Que são pessoas que o neurônio espelho aqui também vai ter muita dificuldade, porque não imitam ninguém. Lembra lá do intimidador? Lembra? Aqui, praticamente zero. Não imitam. Não fica imitando os outros, o que os outros dizem. Não, pode pegar aquilo ali que você falou. Opa, tem lógica com isso, junto com isso, né? Opa, vou linkar com isso e vou me aprofundar com isso. Isso podem fazer. Podem dar palestra, pode dar curso, se for um espírito que já pode movimentar dentro das bases, ele pode ser intimidador, ele pode ser o otimista, que são os egos dele, ele pode ser o neutro, ele pode ser o que ele quiser.
não é? Mas, se for um espírito que venha com alguma missão aqui, como o Chico Xavier veio numa base do neutro, não é? Emocional, não reagia para não... Quando reagir já é porque estava demais, né? Mas veio com aquilo ali. Madre Teresa de Calcutá veio numa base do quê? Disponível, né? Que é o emocional para fora, né? Aquele povo em Bombaim, se falava 300 dialetos fora a língua local, que agora é chamado de Mumbai, e ela estava lá. O sari dela não via, porque a igreja queria fazer um sari, e ela já disse, não, se não vier, deu um prazo, aí foi que veio aquilo ali, né? Ela teve que se vestir e ir para lá, porque as pessoas estavam famintas, as pessoas estavam precisando. Então, e ela nasceu para isso. Lógico, tem pessoas que vêm nessa base disponível, nós vamos falar esse ano aqui, o porquê de alguns motivos, porque eu sou, mas não quero ser, mas sou, mas eu quero, não quero ser, a luta que é, porque é a primeira vez nessa base. E tem um propósito, um foco, que seja de resgate, seja de expiação, ou seja até evolutivo, para que nós possamos viver e se manter nesta base, neste PEN, que é o princípio elementar natural. Ok? Então, esse grupo natural de inteligência distante, que em nomenclaturas mais antigas, mais próximo da nossa língua portuguesa, para que nós possamos nos entender, foi durante muito tempo, na época que eu falo nos livros ali, eu acho que no livro Quem Sou Eu, Quem é Você, é o que mais está completo hoje em dia, né? A Kátia está aí, a Kátia eu acho que sabe dizer, a Kátia Frade não veio hoje, né? Deve estar na batalha. Então, que eu acredito que esse livro ali, que eu falo a história de Evagrius Ponto, falo no Você é Cura 1 também, se vocês verem assim, os primeiros nomes que foram dados a isso, para nós entendermos, porque eu vou ter que falar esse nome, embora eu não concorde muito com... Eu vou estar mudando ele no futuro, um novo neologismo, mas o nome mais aproximado que vocês vão, do PEN aqui, vocês vão notar que é a avareza. Ai, que tristeza, igual aquela escolinha do professor Armando. Colocaram isso numa novela, Pecado Capital. Não, que faz parte do Pecado Capital, né? Tem a história ali, porque onde foi isso detupado. Aí, avareza. Então, esta avareza, a Guisa não está aqui, um abraço para você, Guisa, lá no Chile. Espero que sua tia esteja melhor e o seu primo chegou a hora. O recadinho para você que tinha que partir, essa foi a forma, foi uma coisa mais assim galopante, né? Porque tinha que ser, tá bom? Ok? Então veja bem, a Gisela, o esposo dela, passou 1 ano e meio sem sair dentro de casa. Hã? Sim, ele não é, ele faz parte. E ele quer trabalhar remotamente, não quer contato com as pessoas. Graças a esse conhecimento, essa ferramenta, eles se dão muito bem, porque senão ela não ia entender como é que uma pessoa não quer sair dentro de casa, não quer ver gente. Mas se ele tivesse ido para algum lugar, hoje em dia até adultos estão enquadrando, né? Não os psicólogos, a psicologia está enquadrando em um semi-autismo ou autista, porque eu não vivo o mundo, eu não me espelho em você. E agora estão usando, se você for hoje daqui no São Google, quando sair daqui, coloque lá no Google, vão dizer que os distantes não possuem neurônios espelhos. Lógico que tem, está ali, mas não usa. Essa parte do cérebro eu não vou, eu não ando nesse caminho. Vamos colocar vários caminhos cognitivos. Esse caminho eu não faço, que é o caminho que os emocionais fazem, eu não faço. Que é o caminho que os adaptáveis, os camaleões. Por isto que vocês vão entender quando chegar um dia no Inato aqui, existem os camaleões, que são 3. Esses camaleões vão usar muito o neurônio espelho, enquanto os que não são camaleão, só determinado momento e forma, como foi aqui, os continuadores ativos falaram para vocês. Ok? Então, este GNI, este Grupo Natural de Inteligência, que é nominado Distantes, não tem relação ou utilização ou busca por esses neurônios espelhos. Passa bem longe. Porque se forma, eu vou falar esse ano aqui, neocórtex cerebral puro. Eu estou localizado num lugar onde eu quero aprofundar o conhecimento. Eu falei para vocês no outro encontro anterior que nós vamos avançando para falar de todos os neurônios, lembra? Aí nós vamos falar não é de neurônios, vamos falar de neurotransmissores. Grupos naturais de inteligência, neurotransmissores. Modulação química, modulação elétrica, sinapses, fenda sináptica e por aí vamos. Mas de uma forma bem simples para que quem não estudou, quem não faz medicina, entenda. Compreenda como é o funcionamento, pelo menos, do seu comportamento. Ok? Combinado, então? A gente vai assim nesse caminho. Tá bom o caminho, vocês estão entendendo? Não faça igual a lagartixa. Tem alguma dúvida? Entendeu? Não estou chamando ninguém de lagartixa. Uma vez eu fui dizer isso, uma mulher fez, o senhor me chamou de lagartixa naquele dia. Eu disse, mas senhora, quando eu chamei? Quando o senhor falou que a gente estava fazendo assim, eu estava fazendo assim. Depois eu fiz assim. É bom que fique explicado. Não estou chamando ninguém de lagartixa. Ok? Mas já fomos lagartixa um dia, né?
répteis. Então vamos lá. Olha, eu dizendo isso, já vão dizer que eu acredito na mente em psicose, né? Questão número 610 do Livro dos Espíritos, que vem após a falar dos espíritos e alma dos animais, né? Que começa na questão 592 do Livro dos Espíritos. Ok? É que a placa vem aqui, eu leio, é muito fácil, viu? Tem um Livro dos Espíritos aqui espiritual, a gente abre as páginas e vai lendo. Brincadeira, não. Para quem está vendo a primeira vez, que está conhecendo o Espiritismo, vai dizer, meu Deus, esse homem parece que é um louco. Eu acho que eu vou para aquela casa que é mais calma lá. Ele, né? Não entendo nada que esse homem barbudo fala. Mas olha, eu não faço parte só daqui, não. Tem outras pessoas, você pode vir no dia que eu não tiver aqui, viu? Não é, Bia? Cadê a Beatriz? Foi embora? Olha aí, ó. Vai ser punida. Né? Opa, não, retira isso, que senão ela está indo de carro. O neutro racional. Por que eu vou falar primeiro, em segundo plano desse aqui? Porque este aqui tem muito desse. Há pais e mães, porque vejamos bem, é necessário que eu dê uma explicação para vocês antes. Desculpa das costas, mas eu tenho que apagar aqui. Em breve o CIO vai ter tantas condições que nós vamos ter aqueles quadros que eu usei em 2006 na Alemanha, que eram quadros que iam mudando assim digitalmente, entende? Né? Eu consegui escrever lá num lugar e reproduzir aqui ou lá no coisa escrevendo em 2006, né? Quantos anos faz 2006 para hoje? 12 anos já tinha isso. Então, quem sabe o CIO não vai, né? Alcançar um desses ali. Quer dizer, na Suíça também tem muito, só usa isso aí também. Né? Que são quadros que eles iam mudando assim, muito interessante. Então vamos lá. O que acontece? Por que essa confusão aqui? Porque, lembra que eu sempre falei o ano passado, esses anos todos, que os da pirâmide, né? Que são aqui os neutros na cadeia aqui, né? Aqui os continuadores. E aqui os futuristas, né? Esse aqui, cataloguei 26 variáveis, é matemático isso, tá? Porque aqui existe uma questão matemática universal e espacial também. E aqui existem 26, e aqui é o único que tem 27, porque ele tem o primeiro, né? Ele tem o primeiro GNI e o primeiro DNA, onde as células eram impregnadas com a forma compartamental e com o ciclo orgânico, né? O ciclo orgânico de funcionar daquela forma. Inclusive só existia aqui o O, que era o único RH, né? Ou seja, o tipo sanguíneo que existia era o O. O, não é zero, não é O mesmo. Isso tudo em livros eu vou estar colocando para vocês, né? Para vocês entenderem de uma forma que possam entender que houve uma evolução dos grupos sanguíneos, como o A está quase encostando no O, pode ver, o A está quase encostando no O, pode ver aí, tá? Houve uma época que era muito longe. Então, dito isso, esses neutros aqui têm uma variação, que nós nominamos de conservação. Nesta variação conservação, ok? Com o campo racional em primeiro plano, vai parecer muito com o distante, porque são crianças assim, não é que sejam apáticas, mas muito quietas, caladas, não gostam muito de receber visita também, não gostam de sair, mas tem um diferencial, elas juntam dinheiro, daqui a pouco gasta com uma besteira ao lado e tudo mais, entende? E são muito assim, eu diria assim, não são antissociais, mas tem um problema sério de sair de casa ou de ver pessoas, mas elas conseguem depois. Só que não são do grupo distante. Essas têm um neurônio ali, o neurônio dela vai ser instantâneo. Né? Já são 19 horas e 10 minutos, não vai dar tempo de eu chamar para fazer os painéis, senão vai ficar faltando e vocês vão esquecer, tá certo? Mas no próximo encontro a gente vai fazer painéis com os neutros racionais aqui. E eu vou fazer algumas perguntas que eles vão entender e vão responder para vocês, de forma que vocês vão conseguir ver alguns parentes, vão conseguir ver algumas, né? Porque essa parte aí a gente ainda pode até dispor, talvez ou não. Os espíritos vão me dizer se isso pode ir para o YouTube ou não. Eu sempre pergunto para eles. Eles sabem a hora que a gente não vai, a gente suspende mesmo e não colocamos mais no YouTube aí.
porque aí vai vir depoimentos de vocês, vai vir coisas que... E a lei do esforço também, eu acredito que... Eu não posso dizer que eles nunca me responderam porque eles pedem isso, mas eu acredito que a lei do esforço, de estar 15 dias pelo menos ligado na televisão lá, ou no computador, ou aqui pessoalmente, porque é muito diferente. Muita gente assistia e hoje está aqui pessoalmente. Levanta a mão, quem assistia e ó... Por que não é diferente aqui pessoalmente? A energia que está passando não é a mesma coisa de estar lá, né? É a lei do esforço também. Muitas pessoas às vezes não podem, por algum motivo não puderam vir aqui, por viagem, por motivo de doença, por motivo, N motivos, né? Alguns porque ainda estão no stamtiste, né? Também, né? Tem que dar minha fisgadinha, né? Mas alguns estão em casa com stamtiste e tudo, então assim, pô, beleza, Zé. Cara, tô te vendo meio duplo aqui. Acho que tua aura está fora do corpo. Né? Mas eu gostaria só de fazer essa introdução, porque esses grupos da pirâmide, eles são menos simplistas, menos simples de entender. Seja para você fazer uma terapia, para você educar, para você fazer com que entenda eles completamente, demora um pouco mais. Necessita de um maior aprofundamento, de a gente estudar mais isso aí, né? Junto com vocês, né? Eu poder passar para vocês como é que funciona, porque vocês podem pegar uma criança ou um adulto, por exemplo, uma criança que faz parte do grupo futurista, né? Ele pode estar aqui imerso nesse neutro racional que faz parte do ego de apoio dele, e isso faz com que ele fique o quê? Introspecto ou viva naquela musiquinha. Estou no mundo da lua, não é? E a criança pode entrar nessa daí. Então existe coisas que você precisa entender. Ah, não, já entendi tudo. Esse é o perigo. Eu estou com pressa porque eu quero fazer o quê? Não. Olha, são 22 anos estudando, praticando, estou aprendendo ainda. Quando eu vou para os países, a minha reciclagem é os países. Porque eu não tenho como reciclar aqui, não estou querendo ser melhor do que ninguém. Mas minha reciclagem é as pesquisas lá fora, porque lá eu tenho a língua que tem o obstáculo da língua, a cultura para poder estudar, a psicometria para perceber a energia dominante da cidade. Algumas pessoas que viajaram comigo já viu. Eu dizer e as pessoas comprovarem a energia da própria cidade. Uma cidade que eu não conhecia já tinha a intuição. É como se eu soubesse que a Suíça tinha a parte da energia do neutro. Eu tinha essa ideia. Mas quando eu quebro a cara, no dia que eu quebro a cara, eu vou contar para vocês, porque isso é interessante. Eu não tenho esse problema de esconder as falhas, os erros, porque como todo o cientista que se preze, ou a pessoa que não está dentro do orgulho, tem que entender. Então, quando eu cheguei na Suíça, que é o país assim que eu mais andei para lá e para cá, você dá para ver que a Suíça ela faz parte da energia dos neutros. Qual é o neutro aqui que a mãe diz assim, vai na venda, vai ali fulano ou ciclano, e o neutro ficou fingindo de morto? Levanta a mão os neutros, por favor. Fica com a mão levantada para o pessoal ver, bem alto assim. Ó, bem alto, tá vendo assim? Ó, não é? Por quê? Isso a Suíça fez. Veio o Hitler com o pessoal, a Suíça ficou quietinha assim, deixou todo mundo passar, né? Quando passou, aí, opa, né? Vocês estão entendendo a metáfora? Fusão, quem já teve no Inato sabe do fusão. Se fundir com o outro, né? Não é isso, Sheila? Se fundir com o outro, não é isso? Se fundir com o outro, não é, Rudolf? Fundir com o outro. Se fundir quer dizer, é como se chá em fusão, né? Um lado maior lado da Suíça, que fala pelo menos 60 e poucos % alemão, se fundiu com o lado alemão. Fala o alemão, meio que vive ali, mas uma parte com o francês, né? As ruas são em francês, as pessoas, imagine, quando vai para o centro, esse pessoal todo não se entende, porque um fala o Romansch e o outro com a Itália, um pedaço da Itália. Então, veja bem, o neutro, para não ter conflito, eles estão vivendo ali. Você entende? Ali. Então, é o que eu quero dizer para vocês, existem energias de países, de locais, de cidades, inclusive até do mesmo local, que as pessoas comungam de uma mesma plataforma energética, que seria mesmo que dizer que é o inconsciente coletivo, a nosfera do local ou das pessoas que ali vivem. Deu para entender isso, né, que eu falei? Então, o neutro racional, todos esses da pirâmide, o ativo ficou fácil ali, mas quando a gente chega no racional, a coisa complica um pouquinho, mas vai ficar fácil. As pessoas vão estar falando para vocês aqui. O que complica? Porque o neutro, com essa variável, ele vai ter muita parecência e assim, na vista você pode diagnosticar que seja um distante, e não é, na verdade. Porque se é um grupo que tem a palavra trauma, né?
que eu acho que é uma palavra que eu fiquei um pouco contra ela, mas ela é uma palavra que realmente pode ser usada. Eu estudei bastante que existe isso, que é o trauma, que é o bloqueio ou o trauma, né? Eu acho que o trauma é uma coisa muito forte, porque tem traumatismo craniano, né? Traumatismo, né? Na questão do trauma. Mas a única coisa que eu sou contra é a palavra síndrome mesmo. Essa daí realmente eu me arrepio mesmo. E vou continuar contra e ainda vou provar que ela, assim como no direito existe a jurisprudência, né? Que é de casos ali que vão criando, na própria medicina também um caso vai se tornando outro porque é parecido com aquele, mas não é igual. É isso que eu queria dizer, né? Então, assim, os neutros, eles vão ter... A questão do trauma é muito forte, porque assim, os neutros, quando o racional ele tem algo, ele quer esconder de si mesmo. Isso pode voltar com muita força em determinada idade. Então, nesses aqui, muito maior, porque eu estou realmente, totalmente numa concha, mas existe uma motivação ali que me pegou ali, ou na escola, quando eu fiz uma leitura, e alguma coisa tem esse gatilho que faz com que eles já têm essa predisposição, esse condicionamento, o neutro, desta variação que eu estou falando, né? Bem conservação, não é esse que consegue. A Sheila não, a Sheila já é de uma variação que ela consegue estar ali, já é emocional, né, Sheila? É diferente, né? Aí o Douglas já é de uma variação que ele está ali com a questão dos neurônios espelhos, que a gente vai explicar, né, no próximo encontro. Então, vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim? Ok. Gente, eu não trabalho por hora. São 19 horas e 15 minutos. Nós vamos encerrar agora, nesse momento. Se alguém quiser dar alguma mensagem para vocês esperam um pouquinho. Então, da minha parte, um bom feriado para vocês. Ainda resta feriado que é hoje. Um bom final de semana, um bom início de semana. Muita paz no coração e que o Papai do Céu abençoe a todos nós. E que possamos estar, independente do grupo, que não existe um melhor do que o outro, estarmos prestes a receber o conhecimento, a amar as pessoas e entender que ninguém tem razão. Todos nós temos pontos de vista apenas. Muita paz para vocês.